experiência e, pois bem, eh, hoje nós vamos, hoje em dia nós temos de tudo na, na esfera digital. E por isso mesmo, não estranhe quando a gente vai, da mesma forma que a gente tem problemas nos mercados normais, também nós vamos ter alguns conflitos em mercado digital, e o papel do CAD, o papel da autoridade Antitruste no Brasil está aqui para isso, para fazer essa mediação, para fazer essa composição e para reprimir condutas que sejam lesivas ao ambiente da ordem econômica nessa esfera. Eu digo que eu tinha até pensado de uma forma jocosa, essa semana eu vi uns 2 ou 3 memes da Karen, não sei se vocês conhecem a Karen da modinha agora de internet, e imagina uma Karen, um supermercado, ou então uma cadeia de varejo de 72 anos, que vai ao CAD e vai reclamar porque num determinado site de pesquisa de internet, não há um espaço para a cadeia de varejista preferencial. Ela tinha 72 anos. Pois, tirados os exageros do exemplo que eu estou dando aqui, a verdade é que algumas Karen já estiveram no CAD e já há precedentes sobre a questão do espaço, a questão da exposição, principalmente, no ambiente de internet. E acredito que esses precedentes do CAD serão ventilados aqui, serão rememorados aqui na exposição de cada um dos 3 painéis. Sem mais delongas, eu vou chamar o primeiro painel, o painel sobre, só um instante, que agora uma pequena trava do meu amigo aplicativo, sobre a aplicação da concorrência nos mercados digitais, com uma pergunta sobre precisamos de novas ferramentas? Esse painel, inicialmente, ele seria composto pelo nosso querido Diogo Thompson, mas ele precisou se ausentar e creio que todo mundo saiba por quê, até porque lá já aviso que lá para o dia 5 de dezembro está agendada a sabatina dele para um futuro cargo de conselheiro, que eu acredito, eu desejo toda sorte que ele consiga. Pois bem, em seu lugar, ele nos deixou os préstimos do querido colega Marcos Silveira, que vai compor a mesa, você pode já. Ele que é analista antitruste do CAD. Nós temos também, good afternoon, sir, Mr. Martin Dixon, from Freshfields. I'm really glad to see you, and I can't wait for you to share your experience on this panel. Em seguida, também peço para compor a mesa o doutor e meu colega de escritório, Ademir Pereira Júnior, sócio da JDC e fellow da Stanford CIS. Finalmente, com o papel da moderação, e a quem eu vou passar a palavra, o doutor Luiz Guilherme Ross, vice-presidente, meu colega vice-presidente da Comissão de Defesa da Concorrência da seccional da OAB-DF e sócio da Silva Matos Advogados. Bom, a partir de agora, vou passar o trabalho para a moderação do Dr. Ross e, por favor, apreciem esse primeiro painel. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui, Maurílio. É sempre bom a gente estar na nossa casa. A gente sabe muito bem que ninguém vem aqui para ouvir moderador, né? O papel do moderador é muito mais ficar aqui na primeira fileira e poder aprender com quem vai falar. E então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o Marcos, que vai ter a possibilidade de contar um pouquinho da experiência do CAD no setor de mercados digitais. Então, Marcos, a palavra está com você.
Boa tarde a todas e a todos aqui presentes, também aqueles que estão acompanhando de maneira remota o nosso evento de hoje. Agradecer primeiramente o convite para voltar aqui a essa casa onde eu iniciei, inclusive, a minha jornada profissional, para poder compartilhar um pouquinho da experiência do CAD no enfrentamento das questões relacionadas à economia digital. Vocês conseguem colocar a minha apresentação? Por favor, a apresentação que foi passada para a veneranda. Outra coisa também eu consigo apresentar sem, é mais poder... opa. Não é perfeito. É só para ajudar a guiar aí a apresentação, não tem muitas coisas, não, é só para... Eu gosto sempre de recorrer a algumas imagens enquanto o pessoal fala, que aí tem alguma coisa para você olhar, para não ficar olhando para minha cara o tempo todo, né? Acho que é mais aplausível uma figura. Pode já colocar direto para o segundo slide. E antes de iniciar... vai ter o passador? Não. Tá mais fácil. Muito obrigado. Eu miro para onde isso aqui? Para onde? Eu estou apertando. Não sei se tem que botar em modo de apresentação para passar, porque não tá. Isso já mostra que a gente tem muito desafio mesmo, né, no mercado digital. Eu tô acostumado já com ter problema com tecnologia. É isso. Eu sou mestre em direito de tecnologia e não consigo mexer no PowerPoint. Cada vez que eu abro, eu aprendo uma função nova desse PowerPoint. Isso que eu ia falar, pode ir. Vão sair acho que 4 slides no total, só também não tem. Por favor, podem ir seguindo os slides à medida que ele vai pedindo, ok? Eu já vou fazendo. Pode passar o primeiro. É isso aí. Era só para, antes de iniciar de fato a apresentação, fazer um clássico disclaimer e reforçar que as opiniões, os entendimentos hoje aqui expressados, eles são pessoais e podem não necessariamente corresponder ao entendimento da Autoridade de Defesa da Concorrência. E já destacar, né, o grande desafio que vai ser substituir o Diogo, mas prometo tentar fazer aqui o meu melhor. Então vamos direto já ao assunto. Pode mudar o slide também, por favor. Mais a nível de introdução mesmo, né? Realmente a nova realidade decorrente da digitalização da economia, a gente não tem dúvida que ela acarreta uma série de dificuldades e desafios à análise antitruste, sobretudo em razão da crescente, da inegável importância dos dados para fins comerciais e uso de Big Data, os quais inclusive levaram a uma atualização, obrigado, das preocupações relacionadas à defesa da concorrência. E nesse cenário, as ferramentas da teoria econômica neoclássica, elas são baseadas, né, em grande medida no elemento preço como principal variável competitiva, elas acabam perdendo espaço. E aí é por isso que a gente diz que as categorias clássicas do direito concorrencial, elas também são desafiadas pela nova realidade dos mercados digitais. Grande parte deles, né, clássico, além de dinâmicos, são marcados por frequentes inovações, muitas vezes de caráter disruptivo, o que torna o timing das eventuais intervenções antitruste também um fator muito significativo. Mas, apesar de todas essas dificuldades, a gente sabe que as autoridades de defesa da concorrência elas não podem simplesmente ficar inertes e se escusarem de cumprir as suas missões institucionais. Então, o CAD, historicamente, ele sempre se botou na vanguarda das discussões em busca das soluções práticas. E aí eu trouxe aqui um gráfico, se eu conseguir chegar nele. Acho que ele não... Vê se consegue passar para mim, por favor, que realmente não está nem mirando aqui, ele não passa. Aqui, agora. Aí, agora sim. Só um gráfico que demonstra a relevância da nossa discussão aqui hoje, né? A gente pegando o histórico de atos de concentração que foram notificados e decididos desde 1999, com exceção daquela
curva ali em 2023 que acaba caindo por razões óbvias, porque o ano ainda nem acabou e quando da elaboração também desse gráfico, a gente pegou um prazo ainda mais antigo, a gente consegue ver uma crescente, né, dos atos de concentração envolvendo o mercado digitais de qualquer tipo, não importa o mercado em si a ser definido, e não importa se a concentração era sumária ou ordenada, do número de notificações. E a mesma coisa com relação às investigações públicas, que foram instauradas e decididas, aí um período menor, pegando ali a partir de 2011, a gente vê também uma tendência de crescimento, apesar de que não tão significativa e visível aqui, porque colocou para gerar o gráfico apenas as investigações públicas. Então, acaba tendo um número considerável ali de zeros e uns, que, na verdade, não são exatamente esses os dados, mas eles conseguem trazer um pouquinho a ideia geral que a gente queria trazer. E com relação ao tempo também, né, para a gente não ficar aqui muito tempo, mas só para facilitar a conversa, em vez de entrar em detalhes sobre os N desafios que podem surgir na economia digital, eu sugiro um agrupamento simples, né, sem prejuízo de depois a gente poder, caso alguém da plateia, alguém de casa também queira apresentar alguma dúvida, a gente entrar em detalhes sobre eles, em grandes grupos, né, com relação às dificuldades, para a gente poder interessar como é que a CAD tem feito, já que os eixos centrais das discussões envolvendo economia digital, eles costumam dizer respeito a uma aparente incompatibilidade das ferramentas clássicas de análise e a suposta ineficácia dos atuais critérios de notificação obrigatória para captura de atos de concentração na economia digital. E aí, como que o CAD tem lidado com isso, né? De maneira geral, independentemente do tipo de desafio, as ferramentas historicamente mais utilizadas pelo CAD, elas são a elaboração de estudos temáticos e cooperação técnica, tanto a nível nacional quanto internacional. No que diz respeito a estudos, destacar aqui realmente os três mais recentes, são desde 2020, mas principalmente o caderno de mercados e plataformas digitais, que foi lançado ano passado, mas esse ano já recebeu uma versão revista e atualizada, mas também os documentos de trabalho 2 de 2021 e 5 de 2020, que diziam respeito a um benchmarking sobre instituições de defesa da concorrência e uma revisão de relatórios especializados também sobre esse tema. E no campo da cooperação, a gente pode destacar a relação do CAD com a NPD e outros reguladores setoriais, como o Bacen, e a postura ativa da autoridade nacional também em fóruns de debate internacional, como a OCDE, a ICN, BRICS, e a UNCTAD também. Não sei se está vazando o áudio do... Ah, não, tá perfeito. Ah, tá. Eu sempre acho que alguém querendo falar comigo, não sei se tinha alguma dúvida. Se tiver dúvida, pode colocar no chat, depois a gente dá um jeito de identificar como é que vai fazer para ler e conversar tudo. Mas, enfim, essas relações, elas são bastante frutíferas e elas, de fato, produzem resultados em diferentes níveis, que vão desde processo de capacitação, e aí eu posso citar ali, que eu até coloquei o evento recente da semana passada, do CAD com a NPD, o primeiro grande encontro dessas duas autoridades para dar efetividade ao acordo de cooperação técnica, também passando por elaboração de estudos, como que já foi noticiado pelo CAD e eventualmente será muito em breve lançado pela ICN, sobre a relação entre controle de dados, poder de mercado e concorrência potencial. E também a elaboração, um pouco mais antiga, do CAD com o Banco Central, de atos normativos conjuntos, né, que também para dar uma previsibilidade nessa relação. Enfim, de maneira geral, a gente observa, né, que essas iniciativas permitem a constante atualização da autoridade sobre as melhores práticas internacionais e muitas vezes também elas fornecem alguns insights que acabam sendo necessários e bastante relevantes para enfrentar as dificuldades no caso concreto. E aí, para justificar de fato por que eu recebi aqui o convite, né, o que a gente pode inferir da jurisprudência do CAD? A gente pegando todos os casos de mercado digital, desde a entrada em vigor da atual Lei de Defesa da Concorrência até maio desse ano, só para poder fazer 11 anos, né, redondo,
Se a gente olhar para todos os casos, eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são relevantes de trazer justamente para demonstrar isso aí. A gente consegue perceber que não foram utilizadas, pelo menos até este momento, de maneira pública, nenhuma das ferramentas alternativas ao teste SNP, que são propostas pela doutrina para definição de mercado relevante, apesar de terem casos em andamento em que, se analisado o inteiro teor dos ofícios, o pedido de informações que foram solicitadas, em tese, seria possível imaginar que esse tipo de discussão e aplicação de teste alternativo pudesse ser utilizado, ainda que de maneira complementar. A gente percebe também uma tendência à adaptação das ferramentas analíticas tradicionais do Antitruste, fazendo prevalecer um modelo de análise mais qualitativo quando diante de casos envolvendo mercados digitais, sobretudo quando naqueles mercados são baseados e movidos a dados, com um especial foco na avaliação tanto da teoria do dano, que eventualmente seja aplicável, quanto análise de efeitos quando estamos investigando condutas. Tem também uma relativização da necessidade de se definir de maneira estrita o mercado relevante, deixando muitas vezes o mercado em aberto e analisando o caso com base em cenários. Vemos também a utilização simultânea de diferentes proxies para aferição de participação de mercado e avaliação da existência de posição dominante ou não. Temos a instauração de um procedimento de acompanhamento de mercado que foi instaurado para monitorar o histórico de operações realizadas nos últimos 10 anos por determinadas empresas relevantes em diversos mercados digitais aqui no Brasil. Temos também, a partir de diversos painéis como esse, entrevistas são realizadas pelas autoridades, análise de casos concretos também, os destaques, a possibilidade da utilização do poder de requisição de submissão de operações, fusões e aquisições que não preenchem os requisitos para notificação obrigatória. Então, apesar de lá fora ter um grande debate sobre a necessidade de se alterar os critérios de notificação, sendo propostos novos critérios, aqui no Brasil tem uma grande vantagem da nossa lei de poder permitir a requisição de atos de concentração, ainda que eles não preencham os critérios, né, os requisitos para notificação obrigatória. Isso é algo que é bastante destacado pelo CAD, quando conversando sobre isso. E também o reconhecimento que medidas preventivas e celebração de TCCs podem ser ferramentas muito úteis para lidar com casos de conduta envolvendo mercados digitais, dado o dinamismo e a complexidade de tais mercados. Apesar, claro, de sempre ser apontado isso, a necessária cautela quando a utilização dessas ferramentas. Mas eu acho que, por conta do tempo, a gente pode, por enquanto, ficar por aqui e deixar para aprofundar a ponta, à medida que vier pergunta, né, que é mais interessante, acho que vai ser, de fato, nossa conversa. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. É sempre bom te ouvir. Eu tive um período longo em que a gente pôde trabalhar junto no relatório do PNUD, foi muito positivo. Eu acho que eu aprendi muito do seu lado. A gente sabe o porquê que você está lá na comissão, no porquê que você está lá no CAD trabalhando com o que você trabalha. E enquanto a gente trabalhava, enquanto a gente estudava bastante esses temas, a gente teve a possibilidade também de dar uma olhadinha para fora, dar uma olhadinha no que estava sendo feito na Europa, dar uma olhada também no que estava sendo feito na Inglaterra e outros países. E também não só nessa visão de Europa, Estados Unidos, a gente também teve a oportunidade de estudar outros países. Mas eu acho que melhor do que eu falar como é que está sendo a experiência europeia, como é que está sendo a experiência na Inglaterra, eu vou deixar o Martin trazer. Martin, it will be our pleasure to hear what you have to say about that. So please feel free to start. Hi there. With apologies, I haven't actually received the translation of the earlier panelists, so I haven't actually been able to follow the discussion. I think there's a technical issue on the Zoom end, but I will kick off anyway with the remarks I prepared. So first of all, I just want to say thank you for the invitation to join this panel today. As I say, apologies in advance, I did not prepare any slides, so hopefully my words can paint some pictures. But it's very interesting that we can come together and still debate the merits and limits of ex-ante digital regulation when in Europe we're just a few months away from a number of digital businesses required to be in compliance with the Digital Markets Act. And I think that is reflective of the fact that despite us having the DMA in force now,
there are still many issues that are being debated, and we'll see all of that play out in the European courts in the coming years as those companies that have been designated as so-called gatekeepers are challenging aspects of their designation, key aspects of the regulation. That can be expected to only be expected to increase as aspects of each gatekeeper's compliance is scrutinized in the first half of the next year. Now, at the outset, most of this audience will be aware of the DMA, or at least have some consciousness of it, given how much has been written about it over the past few years. However, just to simplify it in a few sentences, it's a new ex-ante regulation in Europe that applies to so-called gatekeepers who act as an important gateway between business users and end users, with that assessment largely based on quantitative presumptions. Now, the companies designated as gatekeepers will need to comply with certain obligations with respect to defined core platform services, with many of those obligations borrowing from antitrust enforcement over the past decade. Now, what's particularly interesting is the parallels of the litigation that we've got coming forward being brought under the DMA to the policy debates we've had in Europe over the past half a decade, as we've discussed the merits of introducing these ex-ante regulations and how they ought to be implemented. It goes to show a lot of these issues are still up for discussion. However, despite all of that, the EU has become a trailblazer of ex-ante regulation, as you've seen a contagion of new digital rules being introduced around the world following the DMA and following the template that it's set. But as the debate continues around how to introduce these regulations and who is caught by them, continues to play around different jurisdictions, reaching different conclusions, we risk a web of global digital regulations, which make it extremely difficult for the businesses caught by them to navigate and ensure compliance, in particular where the services delivered to the users are largely homogeneous globally. But I think what's interesting is we're seeing a microcosm of that issue with the UK's version of its ex-ante regulation, the proposed Digital Markets Competition and Consumer Bill, or DMCC, which is seeking to learn and build upon the experiences of the DMA to date. Now, the DMCC takes a more tailored approach than the DMA in two key respects. First, the criteria for designating the company as having strategic market status is less rigid, both in terms of the digital activities caught and in the criteria of finding market power. And second, in terms of the obligations, which are not strictly defined and can be tailored to the particular businesses. Now, both approaches have their advantages and disadvantages, both for companies and for regulators. And I think they offer some of the more interesting learnings that we've had to date from ex-ante regulation in Europe. So first, turning to the designation of companies caught by the regulation, where the European Commission has experienced a lot of challenge where it didn't necessarily anticipate within the designation of so-called core platform services. So there are a finite list of digital activities which the DMA applies to, including social networking services, advertising services, search engines, etc., and relating to which the gatekeeper label attaches, and correspondingly, the obligations relate. The problem the Commission has faced in the designation process and will continue to face in litigation is that the nature of the services offered by the so-called gatekeepers cannot be clearly defined, and nor can they be sliced neatly. So, for example, the advertising services fund the free nature of many of the consumer-facing services, and there's a question of whether there is a single operating system or one for each device. The issue is how those services are defined is incredibly important to the businesses designated, as the obligations impact, for example, how data can flow between each of the designated services, and therefore have fundamental ramifications for their business models. But on a more basic level, how the services are defined also impacts whether a gatekeeper might even be caught by the DMA, as the quantitative presumptions which decide which a particular service is an important gateway relates to the specific services rather than the gatekeeper as a whole.
Now, on the other extreme, the DMCC has a single concept of what it calls digital activity, which is so broadly defined it's any service offered by the means of the internet. Now, the CMA considers that future-proofs the regulation, and indeed you might consider that some of the AI chatbots that we're currently growing in prominence wouldn't really fit into any of the core platform service definitions under the DMA, and therefore, to some extent, it does look like it could become outdated, or at least a list of core platform services. However, the approach taken by the DMCC leaves companies with very little clarity on how the CMA will exercise its jurisdiction. And in some respects, some businesses might hope to track DMA designations, even though they might not be perfect, if only to avoid conflict. Now, on the topic of the obligations imposed by these regulations, the DMA takes the approach of specifying obligations which apply uniformly to all gatekeepers, with only certain obligations which apply, with only certain obligations being subject to further specification, for which there is some dialogue with the Commission as to how the gatekeeper is to come into compliance. Now, many of these obligations are inspired by the Commission's prior antitrust enforcement against tech companies over the past decade or so, and that is where some of the challenges begin, as gatekeepers are now trying to grapple with how those obligations can apply to fundamentally different business models. Now, in that context, it's important to bear in mind that a lot of the antitrust action that has inspired these obligations, including actions against companies for so-called self-preferencing conduct, was considered to be novel when first pursued, and indeed is still being challenged in courts today. The challenge for companies is determining a defensible definition of what those ill-defined concepts require, but the consequences of getting it wrong are enormous given the financial penalties at issue. Now, again, the UK legislators have looked at this challenge, and rather than defining obligations that apply uniformly, they've set three objectives, being fair dealing, open choices, and trust and transparency. And within those obligations, the CMA will have broad scope to define tailored obligations for each individual company. Now, that flexibility comes with a cost for businesses, both in certainty in what will be required of them, and ensuring compliance across the two and many more regimes. And it also risks creating an unlevel playing field between companies in the same markets. I'll stop there, but that's just a taster of some of the issues we're continuing to experience and discuss in Europe. And of course, there are other issues, not least the standard of appeal, which continues to dominate the narrative. As a final note, I will say it's important not to lose sight of the fact that these new ex-ante regulations inspired by antitrust are just one piece of a larger jigsaw, which is occupied by similar regulations in the consumer protection, privacy, and data protection spheres, for which there are some overlaps and indeed often some conflicts. While you might argue that some of those obligations were already requirements of antitrust, they apply much more broadly and much more rigidly under these regulations. And the companies designated are required to hire huge compliance teams in order to work through the issues and ensure compliance across regulatory issues. And of course, this is all while trying to maintain a positive user experience and not overwhelm users with consent screens and optionality. But very interested to hear other perspectives from the panel, and hopefully we can get the translation working, and what I've said wasn't completely out of context what you've already heard today. Many thanks, Martin. Acho que agora voltando para o português, deixa eu ver se já a tradução. Can you hear Deixa eu us? só fazer o teste. Can you hear me, Martin? Yeah, I can hear the translation now. Yep. Okay. But we are also listening here, Hugo. Você tá vendo que eles estão ouvindo, tá vazando som na sala? Luiz, consegue me ouvir? Sim, né?
Martin, can you hear me? Filho, podemos? Yeah. Bom, Martin, so you can hear us in English? You can... Yes. Yeah. Então, acho que a gente pode ver, assim, é inegável que a gente pode aprender muito com modelos regulatórios de outros países. We can learn a lot from other countries' regulations. Pensando em modelos regulatórios, a gente não simplesmente importe modelos regulatórios do We estrangeiro. do not need to import Transplante esse sistema regulatory jurídico no Brasil. frameworks A from gente other já countries. teve outras experiências legislativas que isso foi feito. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela We have had some data regulation, for example, in Brazil, where we brought some legislation from Europe. enorme dentro do nosso ordenamento jurídico. It had a tremendous sempre impact in brinquei falando Brazil. que se a gente fosse simplesmente importar um modelo regulatório, a gente estava criando um novo modelo de regulação, que é a regulação por inveja. E a gente não pode So he's simplesmente talking about fazer isso. regulation by Quando a gente envy, which is traz simply just modelo regulatório bringing, para o Brasil, a gente importing a possa regulatory framework trazê-los from Brazil. e aproveitar e olhar para a nossa realidade econômica, We nossa must look at realidade social, e Brazilian trazer um sistema reality, jurídico que de economic fato reality, funcione, legal que de fato reality, funcione para a create a nossa framework that jurisdição. really works. Ademir, eu vou passar a palavra para você, porque eu sei que você tem muito a He's going falar to sobre listen isso. to Ademir now, who is a lawyer, about it. Obrigado, Luis. Thank you. Martin, I don't know if you can hear us or not, but we'll proceed in Portuguese, okay? Great. You can hear the translation, right? Então, bom, primeiro, muito obrigado ao convite aqui da comissão, do Maurílio, do Luiz. Just pra thanking estar aqui hoje, everybody. falando com vocês. Prazer dividir a mesa com o Marcos, que eu sei que faz um It's a trabalho pleasure to share the table prazer with estar aqui com vocês hoje. Marcos, Luis, Discussão, Maurílio. acho que super interessante hoje no Brasil sobre Very essa interesting questão de discussion regulação de plataformas, né? Muito se about the fala sobre isso. regulation of platforms. Eu vou tentar focar aqui muito na chamada regulação concorrencial de plataformas, né? Que hoje em dia Just talking about no balde tem regulações de platform outras ordens regulation acontecendo, né? concerning Questão competition specifically. de livre expressão, questão de discurso There are other digital, issues such as freedom of diferente acontecendo speech, ali. which he's not A going to questão sobre focus a on. regulação concorrencial. E ela Speaking about parte muito competition regulation, de uma influência grande, né, starting do que aconteceu na from Europa, né, do movimento aí, the especialmente influence of the European Digital Markets movement, Act, que o Martin estava se referindo há pouco, e que está agora também tendo uma discussão na CMA, e talking ela about vem discussions in largamente CMA, sendo importada ao Brasil, né? Você tem essa noção and de que, it's olha, been outros imported países into Brazil, from Europe into regulando, então Brazil. nós deveríamos pensar em regulação de We should tecnologia think about da perspectiva technology concorrencial, regulation mas que é além do from a antitrust. competition Então esse standpoint, que é beyond ponto que eu acho antitrust. que é bem importante. A gente sabe que a gente tem a lei de defesa da concorrência, a lei de direito da concorrência, que ela é uma lei transversal, né, aplicável We know a it's a qualquer mercado, transversal law. inclusive ao setor de tecnologia. Antitrust is transversal, A can be mesma applied to different disposição. topics. E aí surge essa noção de que a gente deveria criar uma lei específica para regular There's an empresas de idea that we tecnologia. should create a specific law to regulate platforms in Brazil. Falando primeiro dessa inspiração europeia e depois falando especificamente Starting agora do from direito this brasileiro, European a inspiration and talking inspiração about the na Brazilian experiência europeia scenario, lá do DMA, eu acho que ela tem dois problemas centrais que eu European queria inspiration has two discutir central aqui com vocês, problems. né? A primeira é o que o Martin estava se First is referindo what antes, Martin was referring além desse to, monte de confusão que vai acontecer na implementação, né, como ele estava mencionando aí, which is só a para confusion designar in os gatekeepers, implementation, que just to aparentemente era tarefa fácil, assign the gatekeepers, which já should be tem easy, problemão. Eu and acho que você it tem caused a lot outro of problema problems. de ordem central, There's another central da problem perspectiva de teoria da regulação, que é about você regulation estar theory, buscando regular modelos econômicos muito which is diversos. trying to regulate very different Quando você industries olha under one umbrella legislation. acontece também no projeto de lei brasileiro, você tem ali, no When you mínimo, look acho at the que 10 Brazilian bill, modelos de negócio diferentes. you have O 10, modelo de 11 industries buscador, being não tem nada a regulated ver com o modelo de rede under one social, não tem legislation. nada a ver com o modelo de comércio eletrônico, Which is que não tem talking nada about a ver com o e-commerce, modelo de social media, browser e assim sucessivamente. which is E talking depois about vamos colocar browser, no mesmo balde como se uma regulação só pudesse ser aplicável a eles. O que da perspectiva de teoria da regulação, algo muito questionável. It is very Usualmente, questionable tradicionalmente, a regulação under econômica de regulation setores da theory that economia you ela can é regulate focada all em these cada industries setor with one com law, diferenças right? importantes. Para dar um exemplo concreto para They are vocês, very a gente different. pensa em telecomunicações, por exemplo. When you think Telecomunicações vai about ter sempre uma abordagem interessante telecommunications, que a Anatel está querendo abraçar isso aqui, né? Então é it's sempre very bom falar de interesting regulação de because the telecom aqui para saber se ela é tão communications boa quanto a agency in Anatel acha Brazil que é. is trying to Mas regulate them. quando você olha a regulação de telecomunicações, mesmo sendo tudo telecomunicações,
Even já if é we uma are speaking abrangência bem about menor do que eu acho que telecommunications, which is more mercados digitais, né, specific mercados tem muita coisa than dentro, digital você markets, vai ter disciplinas muito diferentes para cada there modelo de are negócio. very Então, a different regulação de topics telefonia inside fixa não é a mesma regulação de telecommunications. telefonia So móvel, landline não é a mesma regulação de TV telecommunication por is different assinatura, from mobile, não é a mesma regulação aplicável which à is questão de different from postes e cable antenas, TV, e assim which is sucessivamente. different Então, você vai ter from que transmission, for lidar com example. modelos de negócio que são muito diferentes, que têm So dinâmicas you're diferentes. dealing with E aí, different business evidentemente, models tô with vendo que a different Silvia business está na plateia, que é dynamics. economista, você vai ter problemas econômicos totalmente diferentes também, So né? these Tentar industries colocar each tudo will na have mesma different economic moeda problems. é muito difícil. E é o que So essa it's very regulação hard to faz. regulate with one law. O outro ponto que é muito questionável, lá Another da questionable perspectiva de point teoria da regulação, é from the point of você view of the tentar theory of estabelecer regulation. critérios que a gente chama de ex ante, né? Ou seja, é uma It's trying regulação to que set ela ex estabelece ante tipos, né? criteria Ou condutas que você vai to banir establish ex conducts, to ante, ou seja, establish antes que elas types aconteçam, of que é violations diversa da lógica do before they antitruste, né? Todo happen. mundo, acho que a maioria das pessoas sabe disso. Quer dizer, o antitruste ele se construiu com a ideia da análise ex post, né? Você Which goes against não tem uma antitrust, regra traditional pré-definida, methods of mas você antitrust, which was ex você post utiliza regras analysis, procedimentais de análise e busca aferir o que using acontece naquele procedural mercado em termos methods de of efeitos, etc. analysis Então, por to isso que a see análise what ex is post. really happening in O the problema market de after você it has estabelecer happened. regras ex ante, que é uma técnica comum de regulação econômica, é que você The precisa conhecer problem with muito ex ante sobre aquele rules setor, is quais you são os really have to problemas e quais são os know remédios that industry, possíveis para its você poder implementar problems, its a regra ex remedies. ante. Do contrário, você This corre is o what you have risco to know de before you implement an gerar ex ante você rule. inibir determinados comportamentos que são muito positivos. Vou And you dar um can, exemplo for concreto example, para vocês. inhibit Antes de as positive pessoas behaviors, right? acharem tão interessante discutir regulação de mercados digitais, quando eu sou mais velho, então eu Just to fiz o give an example, doutorado já faz um tempo. Na minha época, tinha uma discussão bem interessante, que foi da minha tese de doutorado, sobre regulação de neutralidade de rede. so Então, there was tem a a ver com discussion mercados about the digitais, mais regulation ou of menos, né? net Porque, neutrality, na verdade, é a base, né? which Você is vaguely estabelecer os related critérios para que os to aplicativos digital de markets. internet possam navegar pelos cabos, né? It's establishing pela rules for estrutura data to de internet. navigate the cables, the E aí eu internet passei structure in anos, e tem Brazil. um debate de 2 décadas já, Spent pelo menos, years, 2 para se decades, pensar e tentar definir que tipos trying de to regras define seriam what kind of aplicáveis a esse rules ponto would be específico. Você está falando de uma applicable to net regulação de neutrality um in setor Brazil. específico, de internet e banda larga. Você só So aplica a it's a provedor de banda specific larga, ou seja, sector of grupo muito bem broadband definido, um modelo de connection, negócio bem definido. very well Passa defined 20 players, you anos know who discutindo they e você não are. sabe muito bem And even se as still, you regras são spent boas ou 2 ruins. decades trying to Tem establish artigos protective econômicos, rules. sim, tem centenas de artigos que você pode colocar There uma are pilha hundreds falando of que papers deveria regular, uma pilha falando que não deveria saying regular. you should E, regulate então, quando net vocês vão debater sobre que neutrality, tipo de regra, então, é hundreds terrível. of papers saying you Mesmo regras shouldn't. que pareciam óbvias, do tipo, vamos banir a discriminação de tráfego. Isso é bom ou não? Depende. Even obvious A gente vai rules, decidir such não. as De repente tem banishing tráfegos que traffic podem se beneficiar discrimination. de, They seem por obvious, exemplo, but serem when you start priorizados. regulating it, they Então, are é uma not discussão obvious super anymore. grande So e very muito big difícil de se discussion, fazer para chegar à very hard regulação. to do. E aqui a gente está tentando cortar caminhos, colocar tudo no mesmo balde e dizer, And here we nós are trying conhecemos with determinadas digital condutas, platforms do to tipo create some self-preference. Eu vou shortcuts and proibir o trying to self-preference, como faz o DMA. O que é trying to say self-preference? we know this Para market, começar, é we know difícil the definir o que é consequences. self-preference. Para For começar, example, a gente tem uma dificuldade self-preferencing. de saída. There's Mas para além very dessa big, dificuldade de it's saída, é very você difficult to entender que, define em muitos self-preferencing, for contextos, example. o self-preferencing pode ser positivo. Não é In some sempre que ele é negativo. contexts, self-preferencing Tá? could be E aí você positive, já we de don't know. saída estabelecer uma regra que bana esse So from the comportamento start, to de create a todos os rule mercados, você pode blocking ter this impactos behavior in terríveis, né? every Você pode ter, market assim, could have sobre terrible inovação. Você pode impact gerar incerteza. O on problema innovation, é a incerteza que você gera para as uncertainty. companhias sobre quais comportamentos são admitidos ou não, que elas podem fazer ou não, e So elas there podem is deixar uncertainty for de companies. inovar They don't know which simplesmente por medo da behaviors they regulação. could Então, do você or tem, not, and this esse é um could problema, acho que stifle conceitual innovation. do que a regulação europeia, que a gente, me parece, So está this is a problem of pensando em importing the importar, ainda que European com model. adaptações, né? Sempre ressalto que é interessante que o debate no Congresso sempre vai Of dizer, course, não, mas there o will Brasil be tem que olhar adaptations, a but at the same verdade, mas eu sei que time, a gente sempre gosta de importing this importar um model could be pedaço very da harmful regulação. to Brazilian E aí, legislation. partindo aqui já para uma discussão específica do projeto de lei brasileiro, então hoje tem um projeto de Speaking lei specifically about the que está também Brazilian na Câmara no legislative momento, bill, né, que é o it's in the 2768 de chamber right now. 2022, que as pessoas apelidaram do DMA brasileiro, né, que seria um People equivalente have do DMA. nicknamed it the Mas o que é Brazilian interessante DMA. é que eu acho ele ainda pior que o DMA, It's even né? worse Porque se o than DMA tinha esses DMA, problemas de colocar... Ele tem o mesmo problema do DMA, ele coloca because as far as the múltiplos modelos de DMA had a negócio problem of no trying mesmo to guarda-chuva da regulate regulação. Esse multiple problema ele tem business também. models with one Mas aí ele regulation, vai para um outro our problema, que é legislative
DF bill has the same problem. O DMA tem um problema de colocar
Problema, né? Regulação, banir comportamentos ex ante sem conhecer o suficiente. O So the DMA DMA brasileiro has vai the para uma problem outra of linha que é assim, ele stopping deixa ex tudo em ante aberto behaviors e without joga na mão knowing da its Anatel. consequences. In Brazil, it's Quando even você worse deixa, assim, because eu they sei don't know que the você já teve a consequences, but they curiosidade ou o tempo send de Anatel, ler the esse projeto Brazilian de lei. Eu tô com Agency ele of aberto, desculpa, eu tô pegando o Telecommunications, celular to justamente para regulate pegar o it. projeto, mas Is going o to read from the bill now. único artigo que tem alguma obrigação para as companhias é o artigo 10. The Além only daquelas de article that pagar, né? Tem contains uma an obrigação de obligation fiscalização, for que é o que a companies is Anatel, Article o 10. presidente da Anatel falando que ele mais está preocupado é com aquela de arrecadação ali What da he's fiscalização. most Mas worried assim, além about desse dispositivo, is tem um tax dispositivo collection que é o from artigo 10, que é telecom sobre as obrigações, companies. vou chamar aqui de substantivas, né? Para os. Speaking about No Brasil não substantive chama gatekeepers, obligations, que not são exactly centrais, né? gatekeeping. Essenciais para a atividade, algo do tipo é o termo usado. E aí são obrigações super genéricas, as obrigações são de These are transparência e fornecimento de generic informações, obligations, tratamento transparency, isonômico não discriminatório na oferta de serviços aos isonomy usuários in the profissionais e treatment and usuários supply of finais, services, utilização adequada dos dados coletados no exercício da utilização adequada dos adequate dados. use of Não tem data. LGPD, já não criaram uma confusão com a So we LGPD no already Brasil. have a E legislation aí about tem o that in último que é não Brazil. recusa de provisão de acesso à plataforma digital aos usuários profissionais. Você já tem 4 So you mandamentos can't só. block professional users E o from accessing restante é dizer, platforms. These cabe are à the Anatel regular, obligations of the com suppliers. base em And princípios the super rest abertos. goes to Anatel. Eu acho isso ainda mais perigoso. Que pelo menos This no is even more DMA, você tem lá dangerous uma than regulação the ex ante. DMA. Eu não gosto da regra, ela gera problemas, mas ela foi colocada pelo parlamento. In the DMA, Então, the pelo menos ela rule tem was alguma decided by legitimidade Parliament. democrática. There is Aqui some atribui democratic para a agência legitimacy. a capacidade de regular In Brazil, indistintamente, you attribute sem this nenhum responsibility guarda-chuva, to né? Porque the é diferente quando você regulator. pensa usualmente numa atividade reguladora, para falar aqui da própria LGT, né, a Lei de Speak about Telecomunicações, ela tem uma série de regulation. mandamentos da lei. Então a Anatel, ela não está You are speaking about legal regulando provisions. papel em branco, né? Ela instituiu a agência, ela regula como ela quer. Não, ela tem, It's a not partir da Lei de regulating Telecomunicações, ela tem a determinadas coisas que ela blank pode ou não paper. It's fazer. Mas ela está regulating presa dentro do under script its da own LGT. obligation what it can and Esse cannot projeto de lei, do. ele não estabelece um script. Ele deixa em aberto, ele estabelece This esse bill script de does 4 not pontos que eu mostrei provide para vocês, que a são roadmap absolutamente, na minha opinião, for irrelevantes. regulation, É, which are e aí você irrelevant. dá They're para a generic agência clauses. o papel de regular como e quando And you quiser. assign O que the eu acho agency ainda with the mais perigoso nesse possibility caso, to a regulate gente não however sabe they o que vai want. acontecer, acho que especialmente na Anatel, ela nunca fez isso, não tem experiência com isso. Bra- Então, ou seja, a gente Anatel does partiria not have the experience to do de um that. regime concorrencial que a gente conhece, So que you're é a going Lei from a competition 12.529, regime, que you tem uma know, herança da which is 884, the você tem law. pelo menos 30 anos agora de regime You have a concorrencial 30-year efetivo no construction Brasil. of Foram competition contadas as leis policy in Brazil, anteriores, lá, vai até, não sou historiador da antigamente, mas na década de 30 já tinha, mas não vou going entrar. way back to Desde the que passou a ter uma 1930s. efetividade da atividade concorrencial no Brasil, 1994, talvez vocês parem. Since Tem competition 30 policy anos started in de Brazil, experiência. you Você have a tem legacy, you have a não é uma construction, agência formalmente, né, mas você tem então uma entidade que é o you CAD, have a public que body tem that is experiência com CAD, isso, who bem ou has mal, tem experience clareza nas decisões, a gente pode regulating criticar aqui, mas competition in tem clareza Brazil. nas decisões, tem um processo Its definido, decisions are clear, e a gente mudaria isso para regras abertas de outra agência. Então, and we'll eu change não consigo this ver regime benefício to nessa open troca. rules Acho que by esse é um ponto another importante agency, que a which is gente tem que Anatel, who doesn't have the discutir. Então, experience acho que a gente regulating precisa that. evoluir. Eu acompanhei, por curiosidade mesmo, We algumas must discussões nas evolve, we audiências must advance públicas in no this point. Congresso. Achei We super followed some louvável public a deputada, hearings acho que a in the Ortiz, Congress, ter conduzido audiências públicas. Eu achei os debates muito aquém do que eles podem but ser. the debate Estão was muito distantes shallow do in que eles his precisam. opinion. It was Ninguém not está deep trazendo enough. pontos de discussão. As pessoas estão ainda numa discussão Nobody's muito bringing discussion. aberta, muito It's very ampla. generic points, very Claramente, open eu estou points. insistindo muito nesse ponto de telecom, desculpa, mas é engraçado porque você já vê as empresas de telecom usando o palco para debater outros temas. Você tem uma apresentação lá So numa das telecom audiências companies in públicas Brazil, they're que é trying para to take the discutir stage to se tem ou discuss não ter other pagamento de points. infraestrutura de internet. Não tem nada a Speaking ver com a about regulação concorrencial de payments plataforma digital. for Desculpa, não tem telecommunications nada a ver. infrastructure, for Tá example, bom, quer which is discutir se tem que not ou the não ter scope pagamento, isso é outra história. of Inclusive, digital questão de markets. neutralidade de rede, marco civil da internet, adoraria discutir, mas é outro tema. Então a gente These tem are que saber other discernir as coisas topics. It's e important to aqui entrar em distinguish between discussões these topics um pouco mais in order complicadas, to go que to não é o more feitio do brasileiro, technical né? O brasileiro gosta discussion de não about discutir, né? Gosta regulation. de resolver as coisas sem discutir, mas acho que acho Brazilians que are aqui a gente very vai ter que discutir, acho que non-confrontational. é They don't like importante. to discuss, Parar but de falar um pouco it's e deixar, important to vamos go ver aqui o that restante. way. Obrigado, gente. Obrigado, Ademir. Eu acho que você tem inúmeros pontos muito interessantes. Eu acho que o ponto que mais me preocupa These are é interesting que a gente points. está em 2023, já tendo Is dado vários tipos de concerned modelo about regulatório,
diante de um mercado que é completamente incerto, é how completamente in a dinâmico e certain inovativo, market in e a gente está querendo estabelecer 2023, mecanismos de command and control, que é uma we forma want de to establish regulação command and que foi criada há control muito tempo atrás, e a gente mechanisms tem which inúmeras have outras been formas mais atuais, surpassed como by uma modern regulação responsiva, regulation. que foi o que a Anatel fez For example, recentemente, com a mudança responsive completa regulation. da regulação dela, e me preocupa muito a gente simplesmente querer utilizar modelos que não parecem ser convergentes com It's o tipo very de regulação que a gente concerning that precisa. Brazil is Mas a gente estava falando choosing aqui um pouquinho regulation antes models sobre, e aí até o Marcos that are very comentou um pouquinho, outdated for that matter. e a gente teve a oportunidade de ver sobre mudanças de formas de análise, e talvez uma das We have been mudanças able mais to relevantes witness no some direito different antitruste, forms of analysis. They have been se changing. tratando aí de mercados digitais, tenha sido uma Speaking about mudança na digital visualização das formas markets, de você estabelecer medidas preventivas. he's Eu speaking queria about ver preventative se você measures, poderia comentar um pouquinho a which is respeito an do que innovation você in tem this visto, area. o estabelecimento de medidas preventivas pelo caso, especialmente no setor digital, e se So o he's CAD asking poderia ser about um locus preventative nesse measures período antes da applied by regulação ser CAD aplicada, para a in gente digital poder dirimir markets. esses conflitos. Marcos, eu não sei se você tem alguma coisa a comentar a respeito, e se o Martin tem alguma visão So if you want to de speak fora about sobre o assunto, mas Martin seria um about prazer ouvir preventative vocês measures a respeito in dessa Brazil, possibilidade no, de in adoção de England. medidas preventivas no setor Marcos digital is going to como uma speak forma about de, it entre as aspas, well. de substituição da regulação. Opa, eu queria só saber se é possível fazer pergunta ao final. Beleza. Eu começo? Vou ser breve aqui. Vou começar, já que eu fui o Going to último, eu speak very começo. briefly. Sabe que o CAD, quer dizer, uma das críticas, né, Luiz, que levam à ideia de regulação é a ideia de que o antitruste é lento. Né? O So antitruste one of the demora ideas that lead people ele to demora justamente criticize porque os casos são antitrust is complexos, that né? Você querer super antitrust is simplificar uma slow regulação é um problema. studies complex Acho que demora porque cases. os casos são complexos. Mas é isso, a autoridade concorrencial, em casos em que talvez você tenha um perigo maior, ela tem esse instrumento Where there à is sua disposição. competition, E o harm, CAD acho que já potential deu harm, mostras de que there may be quando longer evidências discussions. um pouco mais concretas de perigo, When ele Brazilian vai antitrust intervir, pelo authority menos para sees any estancar, potential né? A ideia assim, eu chamo de medidas damage, preventivas do CAD em que eles procuram, pelo menos, they take manter o longer status time to quo enquanto você analyze. consegue discutir. And they may Então, eu even acho que take isso, preventative measures na to minha stop the opinião, o fato do situation CAD ter and stop ter esse poder antitrust legal damage e from ter happening. lançado mão é uma evidência importante de que a gente não precisa de regulação. This Né? is an Que, na verdade, o evidence that antitruste maybe dá we don't conta need da regulation. discussão Antitrust is e enough. de eventuais problemas. Eu vou assumir aqui então, também tentar ser breve, mas é sempre engraçado quando a gente está falando de medida preventiva, When porque speak ao about mesmo tempo que preventative tem gente que measures, para a autoridade antitruste e fala, você nunca dá medida preventiva, some ao mesmo people tempo você tem gente say, falando, oh, nossa, the agora que o antitrust mercado digital, authority does você not só dá apply medida preventative preventiva para o mercado measures. digital. Now, E a gente from fica now tipo, on "Pô, in mas e digital aí, eu dou markets, medida it's preventiva ou não only dou medida preventative preventiva?" measures. Porque eu Is eu it too sei, mas much se or a gente too pega o little? histórico do CAD, a gente até pode comparar, para ser Looking justo, at the history of mais CAD, recentemente, o número de medidas preventivas para mercados how digitais foi many um pouco maior measures que no have been passado, applied mas by por uma CAD? razão também um pouco Recently, óbvia. there have No been passado, more a gente não tinha measures in tantos digital mercados digitais markets. como a gente tem hoje. But Então, also antes in a the gente past, we falava didn't mercado, have as igual many eu já falei com digital o mercado markets as we have recentemente now. num outro painel de um outro evento. Antigamente, a gente só tinha academia. Hoje tem uma plataforma que mexe com In as the past, we academias. had gyms. Antigamente, Now we have a delivery de comida era platform só who no works with telefone, etc. Hoje gyms. tem plataformas de delivery. Então é Food normal delivery a was on gente the ver um aumento phone, do but número de now we preventivas have para a esses casos platform envolvendo who's mercados dealing with digitais, food porque é o que mais delivery. está sendo demandado This is why ultimamente. there have been more E aí, analysis eu acho que o regarding CAD digital ele tem markets. sim um caráter ainda um pouco mais conservador, né? E acaba CAD is demorando, still a às little vezes, bit um pouco mais do que as conservative, taking a pessoas long time to gostariam, analyze mas some por uma markets coisa que eu than acho que é uma people would questão like. intrínseca do próprio antitruste. Ele But é this is fato intrinsic intensivo. E a gente não, to né? A antitrust. It autoridade is eventualmente só intensive. vai deferir uma preventiva quando ela se sentir confortável, tiver The identificado e authority will preenchido only naquele caso apply a concreto preventative todos os elementos measures necessários para a sua when all the configuração. elements are E como present. são mercados muito complexos, às vezes é And necessário uma these are instrução complex adicional markets. para poder fornecer para a autoridade a certeza de como funciona um The mercado, authority para ela needs saber many que a elements to preventiva que ela está characterize pensando a conduct which em can dar, be não só vai remedied conseguir by solucionar o preventative problema measures. para qual ela está sendo direcionada, como também ela não vai acabar prejudicando mais o mercado The do que authority is seria very no caso de uma careful não not to concessão harm de the market preventiva. itself A when gente não it costuma applies a falar preventative de casos measure. em andamento, né, por questões até um pouco mais óbvias, mas a gente pega o histórico recente In de recent history, preventivas, é isso que está bastante claro nas preventative decisões. measures, A it's intenção very de clear. não ser exaustiva, por exemplo, você não está antecipando o mérito e condenando algo
que você ainda precisa So de the maior authority grau de doesn't instrução want to para poder anticipate the configurar um merit. It ilícito ou wants to não, really mas que appreciate você the já merit. identifica But there are os some elementos necessários indications para ao of menos antitrust dar damage. para a autoridade antitruste a certeza de que a intervenção dela ali é And these necessária para elements, they solucionar uma have to be questão enough pontual to e convict preservar the o company, processo até to o momento convict the da decisão final. violator. Então, por enquanto, eu paro por aqui também e passo a palavra. Martin, do you have any points on that, or? Yeah, I would only add to what everyone said is that, these digital markets are so fast moving that obligations that are considered necessary at one point in time or in a very short period are completely outdated. Just thinking of one example that comes off the top of my head. 3 years ago, the CMA ran a market study into online platforms and digital advertising to understand the issues in that market. And 3 years later, the online advertising market is completely different because of the entry of various other competitors and disruptors. That what was proposed 3 years ago may not necessarily be the appropriate requirement now. So I think that the issue we face is that a lot of these ex-ante regulations that are looking at a particular point in time and looking for a fix at how to fix what they perceive to be issues at a point in time, and there's limited scope within the rigid structures of some of these regulations to kind of deal with that as the situation changes and as markets evolve, to avoid not distorting competition and making sure markets work for consumers. Many thanks, Martin. Acho que a gente tem uma pergunta aqui da plateia também, então vou abrir aqui There's a question from the audience. Opa, só em observação ao que o convidado havia dito, perdão seu nome, eu não... Ademir. Just a remark on Ademir's words. A principal discussão em relação ao antitruste no momento em mercados digitais esteja The main discussion in antitrust regarding digital markets. o monopólio do Google no mercado digital. It's about a supposed monopolium by Google in digital markets. Do meio, e sim como uma forma de retaliação política de candidato em específico. Então, As a form of retaliation of a political candidate in the US. Não é só regular a interação entre os agentes e os The challenge for antitrust is not only to regulate economic agents, em relação a agentes políticos que têm interesse, but also to penalize political agents. Esse primeiro empreendimento em relação à mobilização de uma regulação concorrencial dos mercados digitais tem essa origem política e talvez seja So these first attempts of regulating digital markets from the antitrust point of view seems to have political reasons. Por outros mecanismos e por outros agentes. And this doesn't aim to protect markets themselves, but maybe to hint at some political retaliation, something like this. Verdadeiramente muito interessante. He's reading from a bill regarding the regulation of digital platforms in Brazil. As plataformas digitais, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica. The bill gives Anatel the power to control and prevent harmful conducts in digital markets in Brazil. Entre outros, serão observados os princípios da liberdade de iniciativa, under principles of free enterprise, repressão ao abuso do poder econômico, transparency, repression to the abuse of economic power. Materialmente desarmônica em relação ao próprio objeto. So the law goes completely against antitrust policy in Brazil. O que fica na Anatel e o que fica com o CAD, porque there's a lot of dispute in Brazil right now about what Anatel should regulate, what CAD should regulate in terms of digital markets. Uma pergunta especial, Ademir, que me pareceu bastante pertinente é que você mencionou a necessidade de uma regulação guarda-chuva. He's asking about umbrella regulation of digital markets. Eu queria saber como seria esse o caso, porque a princípio nós temos o modelo de regulação guarda-chuva, mas que é uma regulação axiológica que... He's also speaking about the real applicability of ex-ante regulations in Brazil. Modelar
para essa engenharia regulatória que And seria what model necessário e que talvez Ademir falte essa lei? suggests Brazil should follow. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Qual que é o seu nome, Meu perdão? nome é Pedro. Pedro, obrigado, Pedro. Eu acho que é um excelente ponto que você trouxe. Talvez não tenha sido claro, mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte: eu acho o modelo de ex-ante, ou seja, igual o modelo do DMA, Ex-ante que você estabelece regulation, comportamentos just like the específicos, DMA, eu acho ele muito problemático. Eu acho ele muito is problemático. very Mas eu acho problematic. ele ainda mais problemático para esse caso aqui, né? Não estou dizendo que esse é o modelo que deve And in falecer, Brazil, esse é o it's modelo even more tradicional de problematic regulação. Eu acho que como ele tem sido usado aqui, ele é um problema, de novo, porque está misturando múltiplos mercados, because porque it's tem mixing different comportamentos que a gente industry não conhece o business suficiente, que model, você regula e estabelece. doesn't know which behaviors Vou it's punir, regulating. quando você conhece muito bem o que você está falando. Né? Você estudou e você tem um To problema create identificado ex-ante e você vai. regulations, you must Você na really verdade know em your rede, por exemplo. object, Exatamente isso. Você estudou, such as pensou e net quis. neutrality, which he studied Proíbo a during discriminação 20 de years. aplicativos. Eu proíbo que um aplicativo seja banido de uma infraestrutura. Ok. So to Você forbid, conhece for o que está example, falando do problema, você discrimination pode between discordar, mas você users conhece o or problema, você so. tem uma regra clara You e must bem have a definida. very deep understanding of the Não project in gosto order to disso para regulate mercados it. digitais. I Porque eu acho que don't, he tem doesn't like mercados de that dinâmica diferente, approach a gente conhece esses comportamentos, etc, etc. Acho ruim. Mas acho pior ainda esse modelo que está no projeto de and lei, it's even worse the model that is in que the law deixa em itself, aberto e joga para a Anatel. because it leaves No up to caso, hoje joga para a interpretation Anatel. what the role of Anatel should be. Dá um poder imenso à Anatel. It gives A Anatel Anatel pode very pedir big informações, power estabelecer princípios e to algumas request regras. for Ele information cabe qualquer and coisa. establish Cabe principles and tudo ali rules. dentro. Eu não sei como You isso can vai ser fit usado pela anything into Anatel. these provisions. We Então don't a know gente cria how aqui um these problema provisions would be used by Anatel. de um potencial erigir da burocracia, né? Então, assim, é o parlamento There's a potential delegando à problem burocracia also um poder increasing imenso para que bureaucracy ela very faça much because you are giving como an preferir. agency O the controle de power legalidade vai ser bem to difícil aqui, regulate porque over existem something that is princípios not in the abertos. law. Então, se é para utilizar princípios abertos, então, a gente If we precisa are fazer to use assim, open já não tem uma coisa principles, chamada regra da razão no Antitruste, né? Que é algo que foi desenvolvido há mais de uma speaking about, for example, the década, per né? se Mais de um rule século, in antitrust, globalmente. E o established CAD, over vou falando que regra da razão, pode chamar de century regra ago, de and Kaji análise has been de using it. efeitos. Eu sei que tem pequenas diferenças de nuance, não importa. O importante é que The ela rule tenta of analysis olhar by para o que está effect, acontecendo, aferir efeitos do looking mercado, at entender a what is lógica happening, traz trying to gauge do effects in the comportamento, e market. aí sim trazer. Então, ou seja, uma regra de decisão, ela já existe. E a gente tem So uma agência rules com, exist. como eu disse, 30 anos de experiência aplicando. We have Kaji, which Então, is assim, an para a gente, nós agency vamos with criar 30 modelo years de regulação construction totalmente reputation regulating principiológico these e markets. dá para uma outra We agência que não cannot está throw acostumada a this fazer isso, que away nunca fez, né? A to Anatel privilege não tem um modelo de an regulação agency principiológica, like na minha opinião, Anatel, which is e not pedir based para on que the ela law. regule esses mercados. Acho que aí a gente está It's very hard to pecando ask nisso, this entendeu? Acho que agency to do that. It's a eu big não gosto de problem. nenhuma das duas opções, no final das contas. Eu acho que It a gente não doesn't precisa de like regulação. Eu acho que a gente tem either já alternative, the DMA a alternative, the regulação Brazilian concorrencial, que é a lei de legislative bill alternative. de novo, décadas de aplicação, todo mundo conhece. Ela pode evoluir? Pode, He que a gente believes possa in the provocar o CAD. reputation A in gente the entende que tem construction of problema na competition aplicação, policy in Brazil, o CAD which esteja has falhando, been vamos conducted by provocar, CAD. vamos dialogar, vamos Okay, let's fazer ask evento, vamos CAD, fazer let's provoke artigo, CAD, let's vamos chamar o Marcos e falar, write pô, não dá about it. assim. Tudo bem, a gente acho que tem que ter um diálogo a respeito. Mas a questão é, a gente precisa de regulação nova? But do we need new Acho que não. regulation Esse é o meu ponto. Não, nenhuma das duas opções é boa. based on principles and not on the law? It's very complicated to state that. Eu acho que, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas eu queria também só fazer um ponto aqui. Eu acho que, em muitos casos, a gente pensa o DMA como algo ruim, mas pelo menos ele é claro. Pelo menos você We sabe qual think que é a DMA regra is do bad, jogo. but Você at least it simplesmente is otorgar clear, para unlike pessoas com Brazilian mandato que legislation. mudam, o que vai passar na cabeça daquela pessoa. E ela vai ter que So sopesar o there papel may de be legislador, political às vezes influence in de muita Anatel. So importância every para 4 uma years, tarefa this já tão bureaucracy árdua. could change. Acho Its que, não objectives sei se mais alguém tem could alguma pergunta, se change. a gente So ainda it's tem mais very um dangerous tempo. to leave it to that. Acho que Silvia, então, prazer de ouvir. Olha, na verdade não é exatamente uma pergunta, eu queria só registrar um comentário e talvez ouvir a opinião de vocês, mas o que eu acho que inclusive no Brasil está tornando a discussão ainda mais, digamos, pulverizada e muito In Brazil, the discussion is nebulosa, very porque fragmented a gente está and discutindo nebulous. regulação de muitas questões ao mesmo tempo, né? Então, We are discussing the regulation of too olhando mais many sobre a issues at the econômica, same sobre a time. lógica de falhas de mercado ou até transportando para falhas de ecossistemas,
For example, market failures, ecosystem failures. What would be the goal of this regulation? Each objective may give rise to different antitrust instruments. Each market can bring positive, negative externalities, different effects. Some mechanisms are more obvious. Agora, quando a gente está discutindo o tal do poder de mercado, monopólio natural, que as When plataformas we are podem speaking about market alcançar, power, natural nesse quesito a gente monopolies, tem uma discussão de regulação muito diferente. Acho que é it's a isso que o very GMI different volta, acho discussion que é isso que about aqui quando a gente fala regulation. And this is regulação what e we are concorrência, focusing on here. é esse o ponto que a gente tem que focar, mas ao mesmo tempo a What is conversa the acaba point we ficando should focus contaminada on when we're speaking sobre about se the fake regulation of news é um problema, competition? então merece regulação, então At the tudo same time, we're merece regular, discussing né? fake news, Assim, we're claro discussing que quando a gente está social media, the discutindo civil fake framework for the news, por internet. exemplo, plataformas de maior porte poderiam ter uma Of influência maior, course, mas aí o larger problema fora players de could mercado não é o influence tamanho da fake plataforma, news, a for de mercado é a example, simetria de informação. Então, é isso que a gente tem que regular. and also Concorrência é bring sempre bem-vinda, mas informational não vai, a gente não vai asymmetries. resolver o problema de fake Competition news, por is exemplo, welcome, promovendo but it pulverização do will not mercado solve ou the fake news controlando problem, de for alguma example. forma poder de mercado estrito sensu. Então, acho que é isso que está We're trazendo trying uma to maior control dificuldade para a nossa market discussão aqui no power. Brasil, porque a gente está misturando muitos temas It's very ao hard mesmo to discuss tempo, this topic because justamente many porque issues também are no projeto mixed, de lei não tem clareza sobre qual que é o objetivo dessa regulamentação. E aí and the cabe bill tudo doesn't shed any e aí não light on this resolve topic, nada na prática, né? Então, só queria trazer esse comentário se alguém tiver and alguma nothing gets ponderação, solved por in favor. the end. Quer começar comigo, então, tá bom. Primeiro, obrigado, Silvia, pelo comentário, já que não foi exatamente uma pergunta, mas particularmente, antes de entrar nessa questão se precisaria ou não de uma regulação, eu sou Before discussing the entusiasta need for da regulation ideia or not, da utilização de princípios is an gerais da legislação enthusiast antitruste para of the incorporá-los em uma idea lei to específica quando você use tem um objeto general determinado que você sabe qual é o principles problema que você quer endereçar. of antitrust Então, eu acho muito and to apply interessante, them to a sim, specific object. facilitaria a vida da autoridade antitruste claramente, se já tivesse um padrão de comportamento certo, definido e esperado, ficaria muito It's mais very fácil de interesting saber se aquele desvio to daquele define the comportamento que behaviors deveria of cumprir seria ou não uma platforms. infração. Então, se alguém já chegasse para mim e falasse, por exemplo, So it's self-preferencing very hard to proibido, ponto, classify, daria muito mais fácil do que um oh, caso que chegasse na autoridade antitruste. Talvez self-preferencing, is it caso daria muito mais forbidden by fácil. law or Mas not? até que It's very ponto hard to come isso to ia these de fato definitions. resolver o problema que a gente quer endereçar? E outro ponto, Would this solve o que eu acho really que the é problem? bastante controverso ainda, que But it's não very basta você só controversial. pegar a ideia It's not geral, os enough to princípios e get colocar na the lei. general Tem também que idea, the criar general um principles, espaço and e uma condição para transplant que a them into the autoridade law. que vai aplicar essa It's very lei, important to ela tenha de create a fato capacidade de space aplicar aquela lei da for the forma agency, correta. for the public Não body to basta você apply dar o this law. poder, porque a gente não vai saber o que fazer com aquilo. You cannot Eu just acho que isso give é the algo que authority tem the entrado power to bastante act, but not em give them discussão, guidelines to act e o fato upon. de também estar fragmentado não só em um projeto de And lei the com discussion vários is very temas transversais por fragmented. envolver vários mercados It's a diferentes, bill containing mas different também o topics, número de propostas que tem and there atualmente are also different relacionadas a bills mercados digitais em sentido related to amplo, né? A gente digital tem que pegar, markets. tem o projeto de lei das fake news, tem o projeto de lei de Fake inteligência news, artificial, que nesse caso artificial cairia, né? Pelo intelligence menos a ANPD bill in gostaria que Brazil, ficasse sobre tutela dela, which essa falls parte. under the Esse umbrella of seria o INPD. DMA brasileiro da This Anatel, one tem um for the outro que é DMA, chamado também de Brazilian DSA DMA. brasileiro, que também está There's one for the tudo DSA, the ao Brazilian mesmo DSA. tempo separado e juntando muita coisa. Então, acho que também, de So fato, it's tinha que ter different uma bills clareza trying to pouco regulate maior. different topics, and we need more Apesar das clarity in this críticas, eu debate. não critico propriamente a escolha da Anatel, até porque isso In não spite of compete criticism, nem he a mim doesn't como think pessoa Anatel is to saber quem blame. seria a It's not autoridade his role ideal. to Isso é uma criticize discussão that que já vem choice. He doesn't acontecendo há know muito who tempo, would desde be antes da criação the da ideal LGPD, por authority. exemplo. Já se discutia se não deveria ter um supercad que deveria incorporar também essa questão de proteção So de he's dados por discussing conta da the idea importância de of there dados being a super para a CAD, economia a CAD atual. with extended Então, acho que essa powers discussão to ela ainda tem analyze muito espaço transactions para in the ir, então digital tem muita markets. coisa que pode aprimorar. Então, o There's fato many de ainda ser só points um to be projeto advanced de lei ainda me here. deixa It's feliz. just A a gente está bill. discutindo algo It's ainda not a em law estágio yet. inicial e não algo que já vai entrar em It's vigor in semana its que vem e initial ninguém sabe o que fazer. stages. It's not going to be enacted next week, but we must discuss it. Eu também não tenho nenhum comentário, Silvio, eu não poderia concordar mais com o que você falou. Eu acho que está bem claro esse problema, agora acho que falta um pouco de vontade do nosso legislativo de enfrentar esse problema da maneira como ele merece ser enfrentado. So we Dito need isso, some eu queria legislative agradecer a will, some presença de todo legislative mundo, articulation agradecer to as really palavras face this aqui, problem. como eu disse no começo.
é muito bom ser moderador, porque eu fico aqui Just dentro thanking podendo ouvir de everybody. camarote tudo que está sendo dito. The good part about being the Então, dito isso, eu moderator is vou chamar listening vocês, to tem um everybody's cafezinho aqui contribution. para quem quiser tomar. Martin, infelizmente você não vai poder nos acompanhar. So you can't Estar com você have some presencialmente, mas coffee muito with us. obrigado It por ter would be an participado honor. por vídeo. Foi And muito he's thanking proveitoso te you for ouvir. participating through video. Coffee break começamos. Voltamos às 4 horas. Martin, this is it, okay?
Ryan? Hi, Marco. How are you? Fine, you? Good, thanks. Let me introduce you, Hugo. He will be our translator today. Hi there. Hi. Ryan, if you have any presentation to use, can you share it with us? I'm just, yeah, I didn't have a deck, so just Deixa o speak. seu número. Vamos fazer um teste. Can you hear me? Porra, agora tô aqui. Ah, yes, I can hear you. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui e vou ficar aqui. Pode ser. Pode falar. Pode ser. Só falando para ele te mandar aí a apresentação. Can you hear us? Yes, can you hear me? Sure. Can you please send your presentation over here? I'm just speaking, no deck. No. Okay. Ele não vai ter slide. Ele não vai ter slide. Okay, this is fine. Ryan, we will start in 5 minutes. So Okay. I will go to the table and call everybody to the room. Okay. Okay, See sounds you in good. 5 minutes. Great, thank you. And Brian, if you need anything about audio translation, please let us know. You can either say it to me or write on the chat
I'm here with the sound people, okay? Okay, sounds good. Brian, just one question. The way we have set it up here is my voice will be simultaneous to people's voices. Okay. So we would be speaking at the same time. I try my best to follow what they're saying. Of course, there's some delay, but at the same time, if it's confusing or it's too much audio at the same time, please let us know so we can mute them and I'll be relaying the information to you. Okay? Okay. All right, we could try it and see how it goes. Yeah, just let us know. Okay. Começamos em 1 minuto. Hello, Brian. How are you? Hi, good. How are you? Hi.
Boa tarde. Vamos retomar o nosso seminário com o painel número 2. Good afternoon, testing. Tá saindo Vazou para lá? a tradução. Ok, vamos seguir. Eu vou... Testing. Can you hear me? Desafios da repressão de condutas nos Yes. mercados. E com muito prazer, eu... Yes, just a question for Hugo. I will speak in Portuguese, so Em razão de um atraso, I don't know if you are going to translate. I'm going to listen my own mas de toda forma, translation. ínclitos palestrantes que Yes, and when you are speaking, you can mute me in your Zoom. vão I think ilustrar it's muito Okay, bem, I'll try to do that. virtualmente pelo Zoom estão presentes o do professor Paulo Furquim. Muito obrigado pela sua presença. And Mr. Brian Schnapp, sorry if I misspelled the pronunciation. Brian Schnapp, partner of Vision and Elkins. Right? Thank you, sir, for good afternoon. Aumenta pouquinho deles pra gente. E venho presencialmente, eu venho convidar a presença palestrante Amanda Ataide, professora de Direito da UNB e advogada do Pinheiro Neto. Por favor, acompanhe a mesa. E para a moderação, o meu querido colega Marcos Fonseca Júnior, membro da Comissão de Defesa da Concorrência e advogado do Demarest. Cedo a palavra a um moderador que vai fazer a direção dos trabalhos desse painel de número 2. So he's introducing moderator Marcos Fonseca, who's going to conduct this panel. Boa tarde a todos. Já vou avisar que a gente vai falar um pouco mais devagar e pausadamente aqui para poder ajudar a nossa tradução. Então não é dislexia, é só uma questão de poder fazer o evento melhor para o nosso palestrante estrangeiro, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar You're a going to comissão de speak defesa da slower concorrência to pela help organização desse translation. evento, em nome Is do thanking all the Maurílio. participants. E também agradecer por ter me President dado a Maurílio. oportunidade aqui de mediar esse painel, porque para mim é uma grande alegria ver esse tipo de evento acontecendo aqui em Brasília, tá? And Eu thanking comecei the a lidar com opportunity to direito participate concorrencial in em this panel. 2007. Started Nessa working época, o with professor Paulo Antitruste in Furquim era conselheiro do 2007. CAD. De lá para cá, eu pude Professor Paulo perceber Furquim was como a cultura do counselor, a antitruste commissioner tem at se desenvolvido CAD. aqui no Distrito Federal. Hoje ver esse evento, não só com palestrantes tão qualificados, quanto com uma audiência It's very qualificada, good to see an event para nós with aqui em very Brasília um motivo qualified de grande alegria, tá? participants. Passando ao tema do painel, a gente vai tratar de um tema que é bastante relevante, atual The e topic extremamente of this panel dinâmico is very no current direito da concorrência. for antitrust. No ano passado, eu concluí minha pesquisa de mestrado justamente em relação Last year, he pesquisando finished his master's direito research, antitruste nos mercados digitais, orientado pela researching professora Amanda, antitrust que in é digital de markets. Brasília. E do His ano advisor passado was para cá, já é Professor possível ver Amanda, que who's o speaking in antitruste this evoluiu panel. muito nessa seara. As teorias vão sendo desenvolvidas, os casos vão sendo julgados, as autoridades vão se posicionando. Cases have De been modo que o judged. debate aqui hoje se torna extremamente oportuno e This proveitoso. is extremely Hoje a gente vai abordar aqui no painel os desafios à persecução de condutas anticompetitivas nos mercados digitais. E aí é um debate que vai desde a política antitruste, da adequação da política antitruste, até questões mais is going to speak específicas, about the como verificação de challenges estudo de in mercado, antitrust teorias de prosecution in dano, digital evidências markets. a serem consideradas e vários outros aspectos. Nós pretendemos abordar alguns desses aspectos no painel, e a gente não We're poderia going to contar com um time speak aqui mais about these qualificado. aspects. And this is the best team Os we can panelistas têm bring to currículos discuss this. bastante extensos, mas como eles são conhecidos aqui de vocês, acho que eu vou ser mais Our objetivo na panelists have apresentação. very extensive O professor Paulo CVs, Furquim foi and he's going conselheiro to do CAD present them entre very 2005 e briefly. 2009, professor da Fundação Getúlio Vargas e atualmente professor do INSPER.
Paulo A Furquim has professora been a Amanda commissioner at Taide, CAGI. professora He's doutora de currently a Direito da professor. Universidade de Brasília, sócia do Amanda PNE is a professor Advogados e teve uma passagem in brilhante University pela of Autoridade Brasília. Concorrencial Brasileira. She's the partner at E o Brian Neto. Schnapp é counsel do escritório Vinson Elkins em Washington. Ele tem uma experiência vasta aí com direito concorrencial e vai nos trazer a perspectiva internacional aqui para nossa discussão. Brian is going A to gente bring vai an abrir os trabalhos international aqui com o professor perspective to this Furquim, discussion. que vai abrir o painel tratando de alguns elementos econômicos envolvendo o direito antitruste e mercados digitais, passando pelas teorias de danos e alguns aspectos acerca da aplicação do direito antitruste tradicional às economias digitais. Professor Furquim, obrigado pela presença. A palavra está com o senhor. Professor. Boa tarde a todos e muito obrigado Professor, pelo a gente não te convite. É um escuta. prazer participar dessa reunião, desse encontro, que o tema é extremamente relevante. Eu tenho aqui uma questão técnica que eu acho que agora foi resolvida. Enfim, eu estava escutando a tradução simultânea aqui e isso estava tornando um pouco mais difícil aqui, né? Só um minuto, professor. Acho que Eu me pediram um acredito minuto aqui. que se o senhor tirar o fone e falar direto no microfone, fica mais fácil. Porque a gente não consegue mutar por aqui. Aham. Então, acabei de ser informado que não é possível mutar por aqui a tradução simultânea. Eu vou falar do microfone, então, enquanto eu falar, eu não conseguirei escutar, né? Então, por favor, eu consigo ver vocês e qualquer aceno, se precisar me interromper por qualquer motivo. Muito bem. Então, prazer participar aqui dessa reunião. It's a É pleasure um to be here. tema assim riquíssimo, tem sido muitíssimo discutido. This is a Eu very vou falar rich. aqui brevemente, como já foi antecipado. I'll speak briefly. Só um minuto. A gente está escutando a tradução aqui. Muta aí. Só um minuto, Furquim. Faça o teste. Se o tradutor puder falar agora, para a gente ver se está saindo alguma coisa aqui. Agora eu acho que está funcionando. Professor, pode continuar, por favor. Desculpa. Perfeito. Então, é um prazer, como eu estava dizendo, e o meu papel vai ser apresentar aqui uma visão bastante geral, né, principalmente dos aspectos econômicos desse mercado, mas ressaltando que, embora esse assunto tenha sido discutido muito intensamente nos últimos, eu diria, 6, 7 anos, essa mesa traz aqui uma novidade, traz um ponto que foi menos discutido, e a palavra-chave aqui é enforcement, né? Então, não é apenas a discussão sobre as novas tendências, os mercados digitais, características, mas as implicações para uma dimensão da análise, que é a dimensão do enforcement. Eu vou compartilhar com os senhores aqui uma apresentação que procura facilitar o desenvolvimento dessas ideias. Bom, creio que todos estão conseguindo acompanhar. Seguindo aqui o tema, eu vou procurar, como foi combinado em algumas reuniões de preparação iniciais, em cerca de 10 minutos, cobrir os seguintes pontos, né? Primeiro, muito rapidamente, uma síntese das características econômicas desses mercados digitais, e o segundo ponto são as implicações dessas características sobre dois aspectos. Um que é mais discutido, que é a análise das condutas, ou seja, uma análise econômica da interação das empresas no mercado e como se avaliar do ponto de vista concorrencial essa interação, e a segunda é uma análise da atuação da autoridade concorrencial, né, e a parte, portanto, de enforcement, olhando aqui para desafios e propostas. Então, vou começar primeiro com essa parte das características. Como eu havia dito, como nós já temos um acúmulo de experiências, e eu imagino que aqueles que nos escutam agora já ouviram alguma vez alguma menção a esses mercados digitais, porque isso de fato se tornou o tema talvez mais quente nas discussões concorrenciais. Eu vou passar por isso bastante rapidamente.
dado que eu entendo que o conhecimento já está bastante difundido. Tem uma característica desses mercados digitais, um conjunto de características que gera algumas implicações já bastante conhecidas. A primeira delas é que reproduzir um serviço, um produto da economia digital, tem custos negligenciáveis. Isso, em termos econômicos, no linguajar econômico, nós vamos dizer que o custo marginal é próximo a zero, é muito, muito baixo. Isso leva a economias de escala. Economias de escala, a implicação é que quanto maior é uma empresa, menores os seus custos, mais competitiva ela é. Também outra característica é que é um uso muito intenso no processamento de dados, né? Principalmente o uso de machine learning, inteligência artificial, e isso tem diversos usos possíveis para diferentes serviços. Isso gera o que nós chamamos de economia de escopo, né? Então, uma empresa pode ser diversificada, fazendo uso muito intenso desses dados em diversas áreas de atuação. Isso também leva ao caso de quanto maior é a empresa, mais competitiva ela é. A terceira característica que eu diria que é a mais relevante delas, assim, que tem um efeito mais proeminente, são as chamadas externalidades de rede. E basicamente isso quer dizer que quanto mais gente utiliza uma determinada plataforma, ou um determinado app, mais desejado ele é pelos outros. Então, também aqui no lado da demanda, no lado do consumidor, quanto maior é aquele concorrente, mais condições de concorrência ele tem. Então, são todos elementos que estão se auto-reforçando aqui para que nós tenhamos, no final, poucas empresas competindo, né, com empresas que tendem a ficar muito grandes. Além disso, o alcance é global, que também permite explorar essas economias de escala. Eu diria que nem sempre, porque muitas vezes, não raro, esses mercados eles têm também uma interface com o mundo real, né? Como o caso de aplicativos de transporte. Existe a Uber, mas existe o automóvel com motorista, o passageiro. Isso faz com que o alcance nem sempre seja global. Mas o fato é que nós temos esse conjunto de características levando esse mercado a ter, muitas vezes, muito poucos players e com os players, alguns se consolidando numa posição altamente dominante. Então, isso é bastante sabido, mas tem algumas outras características que são menos mencionadas nas discussões, embora também sejam mencionadas. Primeiro ponto desses acréscimos, nessas características dos mercados digitais, é a alta incidência de inovação. Tá? Essas empresas estão sempre procurando modificar os seus produtos, os seus serviços. E é muito difícil a gente prever para que caminho vai uma inovação, mas aqui tem um princípio muito claro sobre a direção dessa inovação. E essa direção dessa inovação vai ter algumas implicações importantes para a gente. O principal princípio aqui é que, dado que a massa crítica, o conjunto de pessoas que acessam essa plataforma tem um valor tão grande por conta das externalidades de rede, o que está na cabeça de quem formula as estratégias dessas empresas é criar valor a partir desse grande ativo, que é essa massa crítica. E isso vai ter como consequência uma tendência a se aumentar funcionalidades dentro de uma plataforma e, sobretudo, crescimento em mercados adjacentes. Então, por exemplo, Uber indo para Uber Eats, né? Então, você tem, assim, mercados são diferentes, mas estão se aproveitando da mesma massa crítica, essa inovação indo para mercados que são adjacentes. E o último ponto que eu queria ressaltar é que, na maior parte das vezes, os mercados digitais são plataformas multilaterais, e como plataformas multilaterais, elas também são o que nós denominamos arquitetos de escolha. Arquitetos de escolha são aqueles que podem desenhar o ambiente da escolha do consumidor. Uma interação com a Amazon desenha a minha interação no processo de escolha de algum produto. Isso lhe dá oportunidades de criar valor, mas também de ter condutas que possam ser consideradas anticompetitivas e o objeto do nosso interesse aqui nesse fórum. Quais são as implicações? Primeiro, na parte de análise, quando o custo marginal é muito baixo, veja, estamos falando de empresas muito grandes, com um custo marginal
muito baixo. Um resultado típico de economia, se o custo marginal é muito baixo, as empresas vão querer desesperadamente ganhar mercado, porque não há um aumento de custo ganhar mercado, só há um aumento de receita. E isso vai fazer com que elas disputem muito, não só manter os seus consumidores, mas querer ganhar os consumidores dos outros. E todos têm essa mesma mentalidade, isso gera uma rivalidade muito grande entre esses players. E isso tem aqui uma consequência na área concorrencial, é que os problemas de cartel, conduta concertada, eles obviamente podem existir. Há uma discussão sobre cartéis de algoritmos e tal, mas eles não são assim a decorrência típica da organização desse mercado. A decorrência típica são as condutas chamadas unilaterais e de natureza exclusionária. Assim, existe um interesse muito grande em excluir um rival, porque a rivalidade é muito grande, e estamos falando de empresas grandes que têm posição dominante, então essa é a tensão que realmente se sobressai nesses mercados. Agora, o segundo ponto, já caminhando aqui para o final da minha intervenção, quais são as implicações desses mercados digitais, com todas as características que nós vimos aqui, sobre o enforcement do antitruste? E aqui vale uma preliminar, discutir alguns aspectos desse enforcement, que são úteis aí para fazer essa ligação entre mercados digitais e quais são as implicações para o enforcement. Olha, o enforcement, assim, numa perspectiva de análise econômica do direito, né, tem uma ideia de um enforcement ótimo. E ele está baseado aqui em regras de decisão. E o motivo é que tomar, assim, decidir num processo antitruste, fazer uma análise dentro pelo CAD, FTC, Comissão da União Europeia, exige um conjunto de informação, exige tempo, exige uma série de recursos que são custosos. E nesse processo é mais interessante se basear em algumas regras de decisão, que vão ser as rotinas de análise de uma autoridade concorrencial, de modo a reduzir esses custos, né? E, obviamente, quando se tem essas regras de decisão, pode-se incorrer aqui no que nós chamamos de erro tipo 1 e erro tipo 2. Esse erro tipo 1 seria condenar uma empresa, né, que não deveria ser condenada, ou seja, um administrado que acaba sendo condenado e não deveria ser condenado. O erro tipo 2 seria o caso contrário, né? Então, aquele que deveria ser condenado e acaba não sendo condenado por conta dessa simplificação do processo para que se possa ter um processo mais eficaz e rápido, e também com alguma previsibilidade. Mas existem esses erros de decisão. Então, naturalmente, o desenho é feito dessa forma. E ele foi desenvolvido com décadas e décadas de experiência, não só aqui no Brasil. Nós importamos diversas dessas regras de atuação, modo de atuação de uma autoridade frente aos mercados, né? Só que essas décadas foram todas vividas, né, numa análise de mercados convencionais, e não mercados digitais. Então, é natural que se venha a questão: essas regras são apropriadas para os mercados digitais, né? E eu já diria para vocês que ela impõe, os mercados digitais vão impor desafios ao modo usual que nós fazemos a análise antitruste. Levantaria aqui alguns pontos, sem querer ser exaustivo, sempre procurando aqui estar num tempo razoável dessa pequena intervenção. O primeiro ponto é que, por conta dessa inovação em mercados adjacentes, novas funcionalidades que surgem nas plataformas, as fronteiras dos mercados digitais são fluidas, né? Então, elas não são tão bem definidas quanto no mercado tradicional. E isso vai tornar a nossa análise mais complexa. É interessante notar até que as questões que orientaram essa nossa sessão aqui são questões que estão baseadas nas nossas rotinas de decisão, no nosso modo de analisar os casos concorrenciais, né? Então, o primeiro ponto é:
e como definir o mercado e posição dominante. Segundo ponto, qual é a teoria do dano. Terceiro ponto, como identificar se condutas são anticompetitivas ou pró-competitivas, que seria o caso de análise de eficiências, né? Então, essa sequência de passos é exatamente o tipo de análise que nós fazemos e que foi desenvolvida para mercados tradicionais. E aqui, já no primeiro passo, existe posição dominante em um determinado mercado, definir o mercado relevante é mais desafiante e mais sujeito a erros. O segundo ponto é que essas empresas dos mercados digitais, elas operam como um ecossistema em que há atuação em diversos mercados, mas esses diversos mercados, eles não têm uma atuação em separado, como um conglomerado. É diferente de um conglomerado, é uma atuação integrada, é de fato como um ecossistema. E essas empresas concorrem como ecossistemas. Então, uma aplicação de uma regra de decisão tradicional, em que se procura definir um mercado relevante, e naquele mercado relevante ver uma posição dominante, se perde toda essa dimensão de que são ecossistemas concorrendo em diversos mercados simultaneamente e que se interligam. Então, isso torna realmente mais desafiante. Eu levanto aqui que, de fato, estamos num momento que é interessante a revisão de regras de decisão. Isso não há nenhuma implicação de uma mudança legal, nenhuma mudança de qual é o objetivo da autoridade concorrencial. Essas são questões que estão sendo discutidas no mundo, mas não é o que eu estou aqui subscrevendo. Meu ponto é só uma mudança de padrão de prova e principalmente padrão de análise dentro da autoridade concorrencial. Dois pontos que chamam a atenção ao invés de olhar tanto o mercado relevante, a identificação da posição dominante, seria olhar de fato qual é esta empresa e qual é esse ecossistema e com quem ele concorre, qual é a pressão competitiva entre esses ecossistemas. É uma análise que se ancora muito mais no que no campo de análise de estratégia. E, finalmente, outro último ponto é que deve-se dar uma atenção que era desnecessária nos mercados convencionais, a arquitetura de escolha, né, que pode vir a ter uma regulação ex ante, mas na ausência de uma regulação ex ante, é necessário que isso seja um item fundamental de um processo de análise e de enforcement da legislação de defesa da concorrência. Eu fico por aqui, eu agradeço aqui a atenção. Obrigado. Obrigado, professor Furquim. Concordo também com a sua visão. Eu acho que a nossa legislação permite, mediante uma mudança de posicionamento da autoridade, mudança até de política antitruste, um endereçamento, ao menos inicial, dessa questão. A questão das implicações para o enforcer é uma questão complicada. Eu lembro que quando fiz minha pesquisa de mestrado, eu levantei todos os casos cortando ali em 21, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e o resultado foi que na Europa havia 40 casos instaurados e nenhuma absolvição dos casos até então julgados. Nos Estados Unidos, pelo contrário, havia apenas 8 processos instaurados contra 40 da União Europeia e nenhuma condenação. Então, um padrão tanto de instauração de caso quanto de condenação totalmente diferente da Europa. E no Brasil, a gente estava exatamente no meio do caminho. Assim, existiam 20 casos, ou seja, nem tanto quanto na Europa, nem tão pouco quanto nos Estados Unidos até 2021. Não existia nenhuma condenação, mas existiam algumas medidas preventivas já nesses casos. Então, a gente mostra que a questão do enforcement é diferente de acordo com as jurisdições e varia de acordo com a política antitruste de cada autoridade. Pois bem, vou passar a palavra para a professora Amanda, que vai tratar um pouco de inteligência artificial e suas implicações aí para o direito antitruste. A palavra é sua, professora. Obrigada, Marco, pela palavra, obrigada pela apresentação. Queria começar agradecendo à Comissão de Concorrência da OAB, em nome do Maurílio, pelo convite para participar do evento. Agradecer também ao Ademir, ao Luiz Ros, pelo convite para participar desse painel. E
já aproveitar que o Marco começou inicialmente falando da dissertação de mestrado dele. Como orientador, eu sempre faço questão de fazer o jabá da pesquisa do Marco. Está disponível na UNB publicamente, então é uma pesquisa belíssima que realmente reporta todos os casos que até então foram instaurados, tanto investigados no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia. Belíssima pesquisa com linhas do tempo que vão fazer a vida de vocês muito mais fácil a qualquer pesquisa. Então, podem citar Fonseca, vírgula, Marco, aí nas próximas pesquisas. Digo também que a gente perdeu aqui o professor conselheiro Vitor Fernandes para participar do painel, mas certamente esse tema ele é uma das grandes referências que concluiu sua tese de doutorado recentemente a respeito do tema. Então, me beneficio pela ausência dele aqui para que possa comentar um pouco do tema sem tê-lo aqui na audiência sob o risco de dizer algo que eventualmente ele não concordaria. Espero que não. Mas, considerando o nosso tempo curto aqui de apresentação, acabei escolhendo um tema mais específico dentro dessa discussão de mercados digitais para tentar trazer um pouquinho de luz. E, mais uma vez, o nosso recorte desse painel é condutas anticompetitivas. Então, quais que seriam eventuais os desafios no controle de condutas que a gente poderia ter quando a gente está falando de inteligência artificial. Então, mais uma vez, mercados digitais é sempre um mundo. Quando eu estou com os alunos lá no UNB, eu sempre brinco que quem quer estudar mercados digitais tem que ter muito esforço de convencimento para me convencer de que aquela pesquisa vai ser de fato inovadora depois da dissertação do Marco, porque tem muita pesquisa já sendo realizada a respeito desse tema, tem muita coisa escrita e a gente precisa, eu acho que por um desafio pragmático, a gente escrever sobre coisas que vão ter impacto concreto aqui na sociedade brasileira. Então, acho que aqui a ideia de trazer a discussão sobre inteligência artificial é tentar trazer um pouquinho de luz sobre quais que são, eventualmente, as possíveis condutas que a gente pode ter nesse contexto, lembrando que, como o professor Furquim bem trouxe no início, a gente está falando aqui, nas primeiras condutas que eu vou mencionar, de condutas unilaterais. Então, a gente tem que ter muita clareza de que a gente pode ter efeitos pró-competitivos muito relevantes da inteligência artificial, que vão, portanto, desconsiderar essas preocupações que vão se sobrepor, vamos dizer, às preocupações que inicialmente poderiam ser tratadas em termos de inteligência artificial, e certamente poderemos depois ouvir o Brian também e identificar como que alguns desses temas estão sendo tratados na experiência estrangeira. Então, com relação à apresentação, vou tratar basicamente de 4 principais pontos para identificar, que são aqueles que, até onde consegui apurar, tanto na doutrina quanto dos casos, são aqueles que tipicamente trazem preocupações em termos de inteligência artificial. O primeiro deles, self-preferencing, é um nome muito bonito para dizer autopreferenciamento, para quem eventualmente prefira o termo em português. E a gente pode ter, nessa discussão sobre self-preferencing, uma discussão sobretudo decorrente da verticalização desses agentes econômicos na cadeia. Então, a verticalização, mais uma vez, não é nenhuma novidade no mundo. A gente tem todas as cadeias de produção de serviços, a gente pode ter a verticalização de produtos ou serviços, mas a gente pode ter empresas que sejam, portanto, verticalizadas e que ofereçam seus serviços envolvendo modelos de inteligência artificial. Para quem acompanhou o noticiário nos últimos dias, é super interessante, porque a gente tem uma novela brasileira, mexicana talvez, envolvendo também inteligência artificial, envolvendo ida e volta, e a gente torna um pouquinho mais palatável para todas as pessoas aqui um pouquinho do que é essa discussão de inteligência artificial, quais são as empresas envolvidas e tudo mais. Aqui, o que eu acho que é interessante a gente identificar? Aqui está no interoperabilidade, peraí, é no anterior. Peraí, isso. Então, quando a gente está falando de self-preferencing, a gente está basicamente com uma preocupação de que um determinado elo da cadeia de produção ou de fornecimento de serviços vai poder favorecer um outro elo da cadeia. E aqui, além de a gente ter uma preocupação a respeito do autopreferenciamento em si, que, mais uma vez,
quando a gente vê o termo em inglês e a gente vê o termo nos mercados digitais, a gente pode ter uma grande preocupação de que isso é algo muito novo que a gente não tem ideia, mas eu fico sempre me relembrando, há muitos anos atrás, de quando eu defendi minha tese de doutorado e estava discutindo marcas próprias de supermercados. E você vai ter um preferenciamento daquela marca própria de supermercado para colocar dentro da gôndola do próprio supermercado. Será que isso não é um self-preferencing que a gente já estava acostumado no varejo? Então, será que a gente, né, o que a gente tem de tão diferente do self-preferencing do varejo tradicional para as plataformas? E a gente, né, talvez a gente tenha um pouco desse design dessas plataformas com esse autofavorecimento dentro, embutido, que possa ser um dos principais diferenciadores dessa plataforma, que no varejo tradicional a gente talvez não tenha, já que as gôndolas, né, vão ser movimentos escassos físicos e que a gente não consegue mudar essa forma de, pelo menos a princípio, essa forma de relacionamento do consumidor com os produtos. Então, uma primeira possível conduta que pode ser trazida de self-preferencing é uma primeira conduta anticompetitiva seria de self-preferencing, mas, mais uma vez, não é uma conduta anticompetitiva em si. A gente pode ter uma série de benefícios para os consumidores decorrentes de self-preferencing. O caso do ICAD desse ano traz uma série de discussões também a respeito, por exemplo, do quais que seriam os possíveis efeitos pró-competitivos de self-preferencing. Então, a gente tem uma possível teoria do dano, digamos, mas que não necessariamente vai ser considerada negativa pelas autoridades. Uma segunda questão que também é trazida quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de eventuais restrições à interoperabilidade. Mais uma vez, a gente tem questões que são específicas de inteligência artificial, mas ela não é nova. Vamos dizer, no mundo antitruste. Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está falando desde lá atrás para as maquininhas de meio de pagamento e tudo mais, a gente já está falando de interoperabilidade. O que a gente está colocando aqui, basicamente, como peculiaridades que podem ser trazidas, né, de preocupações concorrenciais em termos de interoperabilidade? A gente vai ter, basicamente, o condicionamento de alguns usuários a alguns sistemas específicos que poderiam, então, restringir ou dificultar ou aumentar custos de rivais que não estejam inseridos dentro daquela mesma cadeia verticalizada daquele agente que detém a inteligência artificial dentro daquele grupo econômico. Então, mais uma vez, uma segunda conduta que eventualmente pode ser trazida em termos de inteligência artificial voltada para a interoperabilidade, e uma terceira que a gente vai ter de data scraping. Aqui a gente vai ter, teve um caso recente, uma investigação recente envolvendo o Bing, com utilização de conteúdos de terceiro para treinamento de chatbox e fornecimento de respostas, e teve uma discussão a respeito de isso que chama o data scraping, a gente tendo, né, o uso, essa utilização de grandes bases de dados, portanto, por empresas detentoras dessa inteligência artificial, e essa utilização de grandes volumes de dados por essas empresas de IA, configurando abusos de posição dominante. Aqui, a meu ver, para o Brasil, a gente vai ter uma discussão, mais uma vez, se isso é uma questão antitruste, se essa é uma questão consumerista, se essa é uma questão de direito autoral. A gente não tem ainda precedentes, mais uma vez, a ausência do conselheiro Vitor aqui vai me salvar de, eventualmente, ele trazer algum precedente desconhecido, mas até onde a gente sabe não tem uma decisão, vamos dizer, que sinalize essa mesma preocupação, como a gente teve aqui nesse caso do Bing, que a gente vai ter, diferente dos casos anteriores de Google, essa utilização específica para uso de chatbots. E, por fim, uma preocupação que, mais uma vez, já está mais comum da nossa vida, de antitruste, mas que, mais uma vez, com o IA, ele insere o famoso plus a mais. Aqui, a gente vai ter uma preocupação com a colusão. Então, a gente teria um arranjo entre agentes econômicos, e esses arranjos econômicos organizados em um formato de hub and spoke, eventualmente. E aqui, para aqueles que eventualmente estejam nos ouvindo online, que não tenham
depois, né, do evento, a gente não tenha conhecimento do que é um hub and spoke, a gente vai ter basicamente um elo central, e esse elo central distribuindo a informação para os seus spokes. Eu gosto sempre de brincar que o aeroporto de Brasília é o hub, e a gente vai ter que os spokes são os aeroportos de todas as outras cidades de Brasília, e a gente vai ter, então, que esse hub, ele recebe aquelas informações e ele distribui aquela informação para todos os spokes. Isso pode, eventualmente, né, ser utilizado via inteligência artificial, esse elo, né, que tradicionalmente seria por meio de uma associação, por meio de um contador, por meio de um fornecedor, por meio de um distribuidor. A gente teria que essa articulação dessa inteligência artificial poderia ser realizada por meio de um agente de inteligência artificial, viabilizando essa comunicação tácita, essa comunicação indireta entre os atores do mercado. É claro que aqui, mais uma vez, a gente vai ter toda aquela discussão que a gente traz quando envolve inteligência artificial. Quem que vai ser alvo da investigação? Vai ser quem criou a inteligência artificial? Vai ser o usuário? Vai ser aquele? Quem que vai ser? Então, a gente vai ter vai ser a IA em si? Então, quem que vai ser? Essa discussão aí é uma discussão clássica que envolve marco civil da internet também. Acho que a gente tem uma discussão de constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet também, envolvendo esse tema de responsabilidade civil das plataformas. A gente talvez tenha aí uma repercussão disso para a inteligência artificial. Então, acho que aqui a gente teria 4 grandes temas, vamos dizer, quando a gente vai falar de conduta, sempre baseada nessa análise inicial trazida pelo professor Furquim, de que a gente tem que analisar não apenas os riscos, né, as grandes teorias do dano, mas também os potenciais efeitos pró-competitivos que essas práticas comerciais das empresas vão trazer. E aqui, para a gente concluir e ficar dentro do tempo, eu acho que, para chamar a atenção de que a CMA, que é a Autoridade Antitruste do Reino Unido, ela lançou recentemente uma revisão ampla sobre modelos de inteligência artificial, sabendo que a CMA ela tem competência não apenas para antitruste, mas também para consumidor, lá SDE, quando tinha DPDC. Então, pode ser que ela tenha aí alguns resultados que sejam trazidos em breve, né, lançando luz a temas voltados para a inteligência artificial sob a perspectiva concorrencial em si. Além disso, apenas também trazer que a Lina Khan, que é a presidente da Federal Trade Commission, né, tem trazido aqui essa preocupação com a inteligência artificial. Mais uma vez, a gente vê pelas mudanças, pelas notícias da semana passada, o quanto que esses temas de inteligência artificial têm trazido uma série de repercussões nos Estados Unidos, não apenas de concorrência é o nosso mundinho, né, dos autores que a gente conhece, dos atores que a gente conhece, mas aqui a gente está falando de uma série de discussões a respeito de como que estão avançando os temas de inteligência artificial mais rápido, mais devagar, questões de governança corporativa que são envolvidas, mas aqui Lina Khan trazendo então uma preocupação a respeito dessa concentração de poder, com os riscos competitivos, com as informações que são detidas por esses agentes e por algumas outras preocupações que são, em tese, vamos dizer, laterais para uma preocupação central antitruste, como, eventualmente, privacidade, como infrações laterais de roubo de outras informações que poderiam não tipicamente ser consideradas dentro do contexto antitruste, mas que, a depender da visão do antitruste que se tem, a gente poderia, em tese, abarcar também essas outras preocupações, como tem sido trazida por uma preocupação mais, como se diz, neobrandesiana do antitruste. E, por fim, só lembrar que a gente tem uma discussão sobre inteligência artificial no Brasil, que contou com a participação de juristas muito conhecidos também aqui do direito concorrencial aqui no Brasil, que traz, então, né, um marco legal para a inteligência artificial e que, se a gente tiver discussões sobre inteligência artificial e concorrência, a gente certamente vai ter que se basear no que vier a ser esse PL 3238. E, com isso, então,
Espero que, dentro do tempo, eu concluo e, nominalmente, gostaria de agradecer também a contribuição do Vitor Van, Herven Sigald e da Luana Grazielli Alves Fernandes, que tem estudado esse tema também lá dentro do escritório. Obrigada. Obrigado, professora Amanda. É interessante ver na fala que a gente está falando de verticalização, discriminação, aí o self-preference. A gente lembra da questão da gestão de categoria, dos supermercados. Quando a gente fala de interoperabilidade, tem a questão das maquininhas de meio de pagamento, cartéis hub and spoke. Isso não é novidade para o Antitruste, né? Eu acho que a grande novidade para o Antitruste, até se a gente for olhar as características dos mercados digitais, elas não são muito diferentes dos mercados tradicionais. A grande diferença é que elas acontecem todas ao mesmo tempo e numa velocidade muito grande. A resposta, os efeitos nesse mercado são muito grandes. Então, acho que o desafio está muito mais aí, da autoridade conseguir olhar isso de uma maneira eficiente. Obrigado. Finally, top it off, Brian will bring us an international overview of the subject. Brian, thank you very much for being here, for joining us, and the floor is yours. Thank you. Boa tarde. Obrigado por me convidar. And I'll switch to English now. That was the extent of my Portuguese. As we've just heard, the new technologies continue to emerge, which allow upstarts and new entrants to leapfrog competitors, which constantly challenges our notions of market leaders and who has market power. For example, who had heard of ChatGPT 2 years ago? New business models and technologies may raise questions about how they fit within existing legal frameworks, and technological changes and disruption always invite concerns about the state of the law. And we've heard a little bit today, there's a presumption that something is different about digital markets. And Professor Furkim discussed how existing rules may not apply to digital markets and how digital markets may make analysis more complex. So I'd like to just highlight some features of digital markets and implications for competition enforcement from an international perspective, starting with a 2020 ICN report, which included a survey sent to global competition authorities. One of the findings of this survey was that it appears that the practices that raise concerns in digital markets are not fundamentally different from those dealt with in non-digital markets. But at the same time, the survey results showed that, quote, there's almost a consensus among the responding agencies that digital markets do exhibit specific characteristics that distinguish them from other markets. So what are these differences? We've heard a little bit about this today, but just to recap, according to the survey of competition enforcers, the following are some of the specific features of digital markets. The multi-sidedness, the existence of strong network effects, significant economies of scale, usually low or zero marginal costs, fast-moving or fast-developing nature, rapid innovation cycles, and the relevance of data. So I just wanted to begin with discussing multi-sided markets and digital platforms in general. And one thing I just wanted to start off with is that it's important to recognize that many, but not all digital services involve multi-sided markets. So a multi-sided market is sometimes referred to as a multi-sided platform, is an entity that brings together two different user groups that want to do business with each other, but can't do so as efficiently without the platform. But just because a company is in a digital market doesn't mean it's necessarily multi-sided. Just like a brick and mortar product isn't necessarily not multi-sided, for example, a shopping mall. It's usually not a straight yes or no, but a matter of degree. So Facebook is an example of a digital market, of a multi-sided market that has consumers on one side of the market and advertisers on the other side who want to reach those users. In general, when analyzing competition issues involving multi-sided platforms, agencies need to look at the net effect of the conduct on all sides of the market. For example, consumer prices that appear to be low or below cost may be necessary to attract a large user base, which in turn is what attracts advertisers on the other side of the market. In the US, there was an important Supreme Court case in 2018 called Ohio versus American Express that dealt with two-sided markets.
There, the Department of Justice and several states sued American Express, alleging that anti-steering provisions in its merchant contracts, which prohibited merchants from suggesting customers use cards with lower swipe fees, were anti-competitive because they let Amex charge higher merchant fees than Visa or MasterCard. The Supreme Court in that case held that you have to look at the effects on both sides of the platform. So Amex's interactions with merchants and consumers, not just the merchant side. So Amex argued in that case that there were offsetting benefits to their card members, and the Supreme Court concluded that the government failed to show anti-competitive effects on both sides of the market. In other words, in multi-sided platforms, constraints asserted by one side of the market on the other can prevent the exercise of market power. So with that in mind, I just wanted to turn to the assessment of market power in multi-sided markets. One of the challenges for enforcers in multi-sided digital market cases is the need to properly account for a market's multi-sidedness and to incorporate the relationship between all of the relevant demand and competitive constraints. One area that has come under a lot of scrutiny in the digital enforcement context is the value of market shares. So market share assessments are ubiquitous in any competition enforcement proceeding, and traditionally they're used by regulators to show the lack of available substitutes to consumers. But using market shares in an assessment of multi-sided digital markets can be tricky. For example, market shares that only assess one side of the market can present a misleading picture of market power. And perhaps more than any other sector, the digital economy is characterized by rapid change and frequent innovation cycles. And so market shares, which can show a snapshot in time, do not necessarily account for the potential for dynamic changes in an industry. So to give an example, a market share assessment of video conferencing apps in 2019, pre-COVID, likely would not have even included or mentioned Zoom, where I'm joining you from today. And an enforcement proceeding, for example, on the basis of Skype's high market shares, by virtue of the fact that it was pre-installed on every Windows PC, arguably would have seriously misinterpreted the real dynamic state of competition and potential for entry. Likewise, regulators need to consider product evolution and the usage of particular platforms that may not always be immediately evident upon introduction of that service. So just to take the Zoom example again, if you were trying to define a market that Zoom competes in, would you look at competitive video conferencing apps or chat apps? Or given the evolving way that people are communicating, would you consider email services as a competitor to Zoom? In other words, is that a substitute product? So these kind of questions make market definition assessments challenging in the digital context. So for these and other reasons, some have proposed changing the approach to market power in digital markets. And legislation in the US and Europe is focused on concepts including treating digital firms as gatekeepers or having bottleneck power or intermediation power. For example, there's a piece of legislation introduced in the US called the American Innovation and Choice Online Act. This would apply special rules and prohibit certain categories of conduct to covered platforms that occupy positions as, quote, critical trading partners. And this bill defines a critical trading partner as an entity with the ability to restrict or materially impede a business user's access to its customers or necessary inputs. And so this would seem to be a new standard that departs from traditional market power analysis. But for now, the principle of market power remains in place in the US, and the economic foundations of market power assessments should remain constant in digital cases. That is, they should focus on factors like barriers to entry, switching costs, and substitutability. And so within that framework, regulators in the US are certainly bringing aggressive cases. For example, the complaint in the recent FTC versus Amazon case takes issue with some of Amazon's pricing practices, Amazon Prime and other Amazon services. And it defines two markets in that case: the online superstore market,
and the online marketplace services market. And some observers have noted that these market definitions appear to exclude things like brick and mortar stores and product-specific online retailers. And so the assessment of market power may not account for new entrants like Shein or Shein, which by some measures has quickly become the world's most downloaded shopping app. So it remains to be seen how successful these cases will be. But one thing we can do is to look to the few recent court decisions we have. And so I'd like to just quickly, I know we're getting short on time, discuss the Epic versus Apple case in that regard. In 2020, the video game and software developer Epic Games, the maker of the popular Fortnite video game, sued Apple in US federal court, alleging monopolization of a purported iOS app distribution market and an iOS in-app payment processing market. And essentially, Epic wanted to offer iOS users alternatives for distribution and in-app payment processing, which violated Apple's rules. Central to their claim in that case was that an argument that Apple was a monopolist in iOS app distribution and in-app payments. So the federal court in the Northern District of California, in that case, evaluated Epic Games' attempt to define the relevant market to include only iOS. And it emphatically rejected this proposed single brand analysis limited to Apple's own operating system. And the court held that such a narrow market was, quote, artificial and misconceived and bore little relationship to the reality of the marketplace. And so Epic appealed that decision in 2022, and earlier this year, the Ninth Circuit Court of Appeals, a prominent appellate court in the US, emphasized that market definition inquiries must be based on, quote, actual market realities, and rejected any categorical rule that excluded non-licensable products in that case. So my point here is just to highlight that it's critical to assess markets based on market realities, and that it's not impossible to do so. And to the contrary, while dealing with concepts like multi-sided markets can be challenging, courts can actually be quite good at understanding how competition works, even in modern industries. And likewise, courts tend to avoid formalistic line drawing exercises when it comes to market definition in digital markets, and instead try to understand how competition really works. I'm just conscious of the time now, so I had a few words on data and AI, but Marco, I'll turn it back to you just as we're getting close to the end, but maybe there'll be questions. Okay, thank you, Brian. I think when covering the case, you touch in the key issues of these cases is like multi-sided markets, market shares, conduct effects, market power, and etc. And I'd like to start the debate here by a question in this regard. Like when we consider, and this is a question for Brian and for Kian and Professor Amanda as well. When we are talking about multi-sided markets and the features of these markets in these digital economies, and considering the case that Brian tell us about, do you think that it is reasonable to actually assess the effects and in the both sides of the markets? And when I say and talking about effects and market share and market powers in both sides of the market, or if the company has like market power in one side of the market, you should consider some presumptions of its conducts in the vertical integrated market. So this is the first question of the debate. Brian, I don't know if you want to start, and then we go to Professor Furkin and then Amanda. Sure. Yeah, I think basically, I mean, just to sort of recap, I think that a case-by-case analysis following an effects-based approach that takes into account actual market realities sufficiently allows enforcers and regulators to thoroughly investigate the behaviors. And so that the Supreme Court has set down in the US, pretty straightforward guidance on the need to consider both sides of the market
in multi-sided market cases in that MX case I was discussing. Okay. Professor Furquim, do you have some thoughts? Obrigado, Marco. E agora eu estou com o conforto de realmente não estar escutando simultaneamente aqui a tradução, então estou muito mais à vontade. Muito obrigado aí pela pergunta também. Bom, enfim, de fato, assim, o fato de terem dois mercados, né, nos obriga a olhar esses dois mercados. Obviamente que você pode ter alguma presunção que lhe economiza a análise em um dos mercados, se aquilo já for muito competitivo e etc. Mas devem se olhar dos dois, mas eu acrescentaria, não é só olhar os dois, tem que olhar os dois se relacionando, porque uma das virtudes de uma plataforma é que ela tem um limite a um exercício do poder de mercado num lado, porque isso pode reduzir o quanto ela pode extrair de renda ou criar renda no outro lado do mercado. Então a ideia é olhar de modo integrado. E eu acrescentaria o outro ponto que eu trouxe como talvez o principal elemento novo, né, na minha fala, que foi a gente não deveria deixar de ver também a interação da plataforma de um ecossistema com outros elementos daquele ecossistema. Então, é realmente uma análise que deveria, assim, o princípio é da integração das várias coisas que se conectam dentro desse plataforma e do ecossistema. Obrigado, professor Furquim. A gente vai encaminhando para o final aqui, mas a gente tem uns minutinhos. Eu queria abrir para a audiência para ver se alguém tem uma pergunta. Bom, Ademir? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Tudo bem, gente? Obrigado aí pelas apresentações, foi super interessante. Vocês estão me ouvindo, né? Estão ouvindo. Na verdade, eu queria, especialmente o professor Furquim, que tocou bastante nesse ponto dos ecossistemas, se ele pudesse expandir aí em alguns minutos, quais são as principais implicações disso para a análise antitruste, né? Porque muito tem se discutido essa questão de ecossistemas, eu ouço bastante, mas eu, francamente, ainda tenho muita dificuldade em entender o que isso traz, está prático para a análise. Então, tem um desafio de falar em poucos minutos a respeito a altura aí, professor. Sem dúvida. Bom, obrigado, Ademir. Aliás, Ademir, obrigado pelo convite também, que eu não havia mencionado inicialmente, pela organização, você é o Marco, né? Não, de fato é um desafio, porque justamente eu acho que se requer aqui repensar quais são as regras práticas, às vezes, da análise. A parte de ecossistema, eu diria, Ademir, que você que é uma pessoa super atenta e curiosa com as coisas que saem um pouco do padrão. Eu acho que se você pegar o caso Estácio Croton, eu acho que você vai ver de modo implícito, zero explícito, tá? De modo implícito. Tem uma noção de ecossistema ali. Se definir um mercado relevante, por exemplo, local e nacional, que é uma coisa assim, ou o mercado relevante ou é local ou é nacional. Então, o que está por trás ali é que tinham quem realmente eram as características dos ecossistemas que estavam competindo, tornava aquela competição numa dimensão nacional. Essa, pelo menos, foi a minha leitura. Não é explícito isso na decisão. Mas o meu ponto é que isso é possível de se analisar, é assim que se analisa em estratégia, a área de estratégia, que é uma área que bebe da mesma fonte que o antitruste, que é a fonte da organização industrial, e eu diria com uma perspectiva um pouco mais ampla. Essa área de estratégia, ela justamente vai ver primeiro assim, qual é a empresa e qual é a pressão competitiva que ela exerce e sofre de outras empresas. Então, o mercado é um conceito obviamente fundamental, né? Mas ele vem a posteriori da própria análise da empresa. Eu acho que essa inversão é uma inversão que é útil para se identificar, e aliás isso já é feito, né? Assim, o pessoal de estratégia, ao analisar fusões, eles não vão separar e olhar, digamos, 800 mercados separadamente, o que acontece em cada um dos mercados, né? Eles vão olhar as características de uma empresa, as características da outra empresa, o quão complementares e o quão rivais, qual é a pressão competitiva que elas exercem. Eu entendo que essa perspectiva poderia ser útil, sim, numa análise de mercados digitais.
Obrigado, professor Furquim. Professora Amanda. Comentário brevíssimo, na verdade, só para mais uma vez fazer jabá, ou seja, as pessoas que eu leio as pesquisas, eu realmente gosto de recomendar, mas fica a recomendação aqui da tese de doutorado do Bruno Renzetti, que defendeu recentemente a tese de doutorado dele na USP. Professor Furquim estava na banca também, tive a alegria de participar junto com ele e aprender muito com a arguição dele, arguição boa. Foi justamente sobre ecossistemas, mas voltado para concentrações conglomerais. Então, acho que fica também não é aqui especificamente para condutas, mas fica aqui a recomendação e talvez, tentando responder a sua pergunta, Demi, para mim, em termos de condutas, talvez o que mais possa mudar ao ser um ecossistema digital seria análise de efeitos, que ela deixa de ser tão estrita, mas ela passa a ser muito mais aberta e multifacetada. Para mim, talvez esse seja o grande diferencial na análise dos efeitos da conduta quando ela for unilateral, voltada para uma discussão via ecossistemas. Talvez essa seja a minha resposta escrita a lápis. Bom, diante do horário, obrigado, Ademir, pela pergunta, obrigado aos que estão aqui presentes. Em nome da Comissão de Defesa da Concorrência, eu queria agradecer muito à professora Amanda, ao professor Furquim e ao Brian. E é isso, eu declaro encerrada aqui essa mesa, a gente já vai passar para a próxima. Thank you. Obrigado. Já quer ir? 5 minutos de pausa. Good afternoon. Daniel, are you here? Yes, I'm here. Okay, let me just open my camera. So I am Hugo, I am the translator for this event. So I'll be translating from Portuguese into English for you when others speak. Okay, when you speak in English, there's no translation, but it's fine. Everybody can understand you. Okay, if you have any issues about this sound or if they are too loud over there, anything you need, just send me a message on the chat. We can fix it. I have the sound people here as well. We can do our best to make this a very good experience for you. Okay. Sounds great. All right. Thank you very much. Sorry, Daniel, do you have any slides you're going to present or just No, speak? just speak. Okay. All right.
Minuto. Vamos começar? Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início ao último painel do nosso seminário de hoje, painel de número 3.
tem por tema controle de fusões e mercados dinâmicos. Com grande prazer que eu chamo à mesa a Lília Marques, economista-chefe do CAD. A doutora Silvia Fagá, economista da LCA Consultores. Good evening, Mr. Daniel Kulud. Can you hear me? Yes, I can hear you well. Thank you. Nice to. Mr. Dan Culey from Clear Gottlieb. O meu microfone para a sala está fechado, né? E como moderador, quem eu passo a palavra é o Dr. Eric Schasper, membro da Comissão de Defesa da Concorrência, sócio da HD Advogados. So our moderator is Eric Schasper, who is also the partner at HD Law Firm. Can you hear me okay, Daniel? Bem, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao Maurílio pelo convite. É uma honra estar aqui na Comissão de Defesa da Concorrência da OAB. Essa é a minha casa. Thanking everybody for the panel, especially President Maurílio. Pode parecer pelo formato da Looks a lot like a parliamentary investigation committee because of the layout of the room here. com pinta de deputado aqui, Maurílio. A gente não está sendo So they're feeling like deputies and investigated politicians in então, Brazil. só a excelente estrutura aqui da nossa casa. A gente também tem uma vantagem de falar por último aqui, né? Porque We have the advantage of speaking last temas que a gente poderia in this tratar, mas a event. gente pode adotar um formato um pouquinho diferente. There have been different topics covered, and they're adopting de perguntas e respostas, question and debate answers mais formats, dinâmico, já que as pessoas que more nos dynamic viram debate, aqui já discutiram uma série de temas que de uma because forma ou de different outra, topics have been discussed. tocam a nossa discussão. A nossa discussão aqui, ela é sobre controle de fusões e mercados dinâmicos. Então, ela está Our discussion here is about merger review in dynamic markets. How can we stop potential problems that were discussed in previous panels? Fazer um outro apontamento aqui antes que eu me esqueça. Também é uma honra trazer duas economistas, né? Eu sei que o Daniel é um litigator dos Estados Unidos, mas é um convidado It's an honor vinculado a to have ABA, Daniel vamos dizer here. assim, a OAB Was a norte-americana, mas é uma litigator. honra para a Ordem dos Advogados do Brasil ter duas economistas do We also have two economists here. Lilian aqui conosco. Então, sem mais delongas, queria propor o Without primeiro further questionamento, ado, né? Eu acho que ele this fala first muito question. com as questões que já foram tratadas aqui. Né? A análise de atos de concentração, ele é um exercício naturalmente de futurologia, né? Então, Merger a review is análise a futuristic tradicional exercise. de atos de concentração, ela se concentra no passado recente. Então, a gente Traditional merger review focuses on the recent past. normalmente, às vezes você 5 years, merger review forms cover 5 years. passado, ou com o estado atual das You may have to go a little further né? back, E ele but utiliza basically o 5 passado years. recente ou o estado atual das coisas para tentar Merger prever o review futuro. uses E a gente sabe, the né, recent todo past to mercado try de to investimento predict the fala pra gente future. que desempenho passado não é garantia de resultado So futuro. past performance Mas is é a not a melhor guarantee of ferramenta, future talvez, que a gente performance, tenha, but it may be your tá? best É a grande tool. questão. Em mercados This is the dinâmicos, a biggest gente tem issue. nível de incerteza ainda maior no Dynamic exercício markets, difícil de there's even bigger futurologia, uncertainty né? Onde os in the efeitos de exercise curto of prazo this podem não ser os melhores futurology. indicadores de como os Past mercados se performance is not the comportarão no best futuro após indicator a fusão. for future Dado performance. esse cenário de uma análise que já é difícil e o Departamento de Estudos Econômicos do CAD já tem feito Given um this trabalho muito scenario, which is interessante a de analisar difficult one, posteriormente, né, qual foram os resultados daquelas analyzing ex post what operações are the depois da análise results do of CAD. certain Dado esse cenário de mergers. ainda maior incerteza, eu queria ouvir Given this uncertain primeiro da scenario, Silvia, vou começar com ela, starting with se Sylvia, as autoridades do Brasil e talvez do exterior, se ela quiser comentar também, têm sido, ou seja, do ponto de vista descritivo, ou deveriam ser do ponto de if vista authorities normativo, should be or have been você bem preferir, se elas deveriam ser mais agressivas, menos agressivas, more or less nesse aggressive tipo de in their situação. analysis.
Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo Good aqui afternoon. ao Eric, agradecer ao Ademir e ao OAB do Distrito Federal pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo com esses colegas que eu admiro tanto. Just thanking the O tema tão opportunity to relevante que eu acho discuss que as these discussões de topics. mercados It's a relevant digitais estão topic. sendo muito intensas, com razão aqui no Discussion Brasil, surrounding mas digital estão markets sob are very enfoques intense in diferentes, Brazil right né? now. Porque quase todo dia tem um evento debatendo o tema. E acho There's que ficou multiple muito approaches, and interessante essa every day she abordagem has a aqui, different no event to evento de speak hoje. at. E aí, respondendo mais diretamente à sua pergunta, como economista, eu tenho que responder, depende. Answering his Eu não sei se question, eu she estou must say, as an complementando aqui a minha economist, she must say resposta, it e aí eu não sei se é depends. necessariamente uma questão de ser mais ou menos agressiva, de ser uma intervenção mais It's not intensa, mas about being talvez more or less uma forma aggressive, de more intervir um pouco interventionist or diferente, not. construindo um pouco, She elaborando um pouco proposes melhor a o que eu different quero dizer. approach. Eu acho que os mercados digitais trouxeram vários Digital pontos diferentes quando a gente markets está pensando em have fusão e brought aquisição. Né? A gente different tem points of view when we agora think about preocupações com merger killer control, acquisitions, merger temos review. preocupações com os efeitos conglomerais, com ecossistemas, Speaking about com ecosystem, concorrente conglomerate nascente, com concorrente effects, potencial. Todos são mavericks, conceitos potential não distintos, competitors, talvez menos killer acquisitions, mas concorrente nascente, o potencial até está previsto no guia de análise potential de competitors concentrações have been ambientais. analyzed by E Brazilian eram preocupações Antitrust que já existiam, mas de uma Authority, forma muito tímida, porque não eram but it was tão very incipient evidentes e research tão relevantes para mercados mais tradicionais. because it Aqui wasn't elas ganham so relevant relevância for traditional e são temas markets. que a gente precisa tratar, porque envolve justamente mais ainda These dessa topics futurologia. must be discussed Concorrente because they nascente, affect concorrente future potencial. forecast. Qual que é a segurança que a gente tem que essa empresa vai ser um concorrente de fato, né? Potential Lembrando competitors, que what da forma certainty do como we o Brasil have? They também will be a real estrutura competitor o and not only a surgimento das potential one. tecnologias, ela está muito embasada nesse formato em que as With the startups emergency of surgem new sendo technologies, you have startup financiadas com a companies, expectativa, they are delas, funded de with ser the adquirida por uma empresa expectation maior no futuro. to Então, be também acquired a by a bigger sinalização que a autoridade company. concorrencial pode vir a dar em termos de uma intervenção What can mais the intensa, uma antitrust atuação authority say in a case like this? muito sem maior qualificação, é de que talvez esse mecanismo de financiamento de startups possa ser comprometido, que também não So seria bem funding may be compromised because of uma potential sinalização clara de que seria anti-competitive importante. E effects. aí vale a pena retomar um estudo que já foi citado em alguns eventos, que foi orientado pelo Guilherme Rezende, ex-economista-chefe do CARD. There was a E o study orientando foi o Thales, by um Guilherme advogado Rezende. bastante atuante aqui no Brasil, que justamente ele procurava avaliar todas as aquisições que as 5 maiores They empresas de sought tecnologia to tinham feito assess all the nos últimos 5 mergers anos, and nos últimos 5, acquisitions 10 anos. conducted by Estavam mais de 5 big 400 companies, operações e dentro dos over critérios ali apontados com 400 autoridade, que são transactions. killer acquisitions, empresas nascentes, Speaking about nascent concorrentes companies, nascentes e killer concorrentes potenciais, acquisitions, menos potential de 30 poderiam competitors, ser enquadradas nesse sentido. Então, less than olhando 30 para could trás, exert e como real economista também a gente sabe que anti-competitive os dados do concerns passado dizem pouco over the sobre o market. futuro quando a gente está falando de mercados So digitais, past data mas feita does essa not qualificação, a gente tem say alguma too evidência much de que about talvez future essas results preocupações in the market. são legítimas, mas talvez menos concretas do que So em these tese concerns, they are parecem. legitimate, but they are Então, less chama um pouco de concrete than atenção. they seem Mas para at além first. dessa futurologia, desse entendimento de como é que então os ecossistemas vão concorrer, o professor Paulo Forquim trouxe a Beyond importância da concorrência entre ecossistemas. futurology, Muitas vezes os ecossistemas estão sendo apresentados como speaking about um formato de ecosystems, concorrência mais preocupante do que salutar. Mas when talvez people imaginar say que os ecosystems ecossistemas are estão more concorrendo worrying enquanto than ecossistemas regular não seja markets, necessariamente só preocupante. Então, and she operações que proposes that fortaleçam they o may not ecossistema, be será que são as só worrying preocupantes ou, as na verdade, estão traditional markets. fortalecendo There may nessa be dimensão mais conglomeral? pro-competitive Então, effects. a gente não sabe a resposta, vai depender muito do caso a caso. We don't know the E answer aí, to um these dos pontos que eu estava questions. conversando um It pouco mais cedo depends com o on each Ademir, case. quando a gente pensa no tal das acqui-hire, não sei se eu When we think pronunciei about corretamente, mas acqui-hire essa ideia de que processes, até recentemente isso estava bastante presente aí nas notícias do setor nos Estados Unidos, a saída, né, do CEO da OpenAI, speaking about estaria sendo the absorvido pela CEO of Microsoft. OpenAI who was Isso fired poderia, from inclusive, ter OpenAI and efeito hired concorrencial by relevante, ainda que fosse Microsoft, and apenas she's a speaking about the contratação de um potential executivo, antitrust um CEO que não é effects qualquer of this executivo, e movement. também de It's not parte da any equipe. executive Isso person, poderia it's ter a implicações CEO and concorrenciais, part of mas his pontos team. têm que ser levados em consideração.
Eu acho que aqui em Are there Português o caso específico, mas antitrust muito mais a discussão concerns de que coming talvez from this as movement? operações aqui de M&A em mercados digitais Maybe these começam a resolver transactions ativos in intangíveis, digital aqueles markets, que they você não consegue involve exatamente intangible medir o assets. valor ou dizer qual que é o impacto concorrencial de imediato, It's e very muito hard menos to say what is delimitar the claramente competitive que impact of this existe transaction. remédio fácil de endereçar essa preocupação It's very concorrencial. hard to say whether Então, there's a remedy that inclusive, could as operações address podem começar the a ganhar impact of formatos this diferentes do que a transaction. gente conhece, que é aquele anúncio que eu vou fazer de comprar um ongoing business. Será que só There comprando are ongoing different business vai formats, levar aquela not tecnologia, only informing the market that you're know-how? going to Será que acquire a new levando um business, conjunto is de this pessoas que a gente sufficient contratando um conjunto de pessoas seria to suficiente allay para any levando, fears então, se surrounding relevante vai antitrust ser a empresa, e violations? aí se a operação for apresentada, ou nem for apresentada, mas acontecer nesse formato seria preocupante? Ou seja, vão surgindo formas menos tangíveis e menos óbvias We are every day discovering less tangible forms de of avaliação antitrust da operação, violations. So it's inclusive very como pode hard to ser measure these discussão da impacts in autoridade digital concorrencial markets. e como ela pode ser avaliada e remediada se for o caso. How can it be Então, acho que só remedied if trazendo um pouco necessary? mais de detalhes dessa futurologia necessária para análise de atos de concentração. So these are some aspects that E should be aí, o ponto considered que eu trago como in this resumo, para a gente analysis. pensar na resposta do depende, então, é mais agressivo ou menos agressivo? Eu falo que depende porque eu acho que é muito caso a caso. E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar em remédios de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente tem visto nos mercados mais tradicionais. Have to think about Só different pensar em remédios remedies. como etapa final da análise. E talvez aqui, quando a gente olha para mercados digitais, começar a pensar em remédios, que os remédios têm que ser diferentes e talvez ser conversados ao zero de jogo. Acho que a análise de atos de Different concentração remedies and digitais, also a different rules to pergunta, analyze aqui these no Brasil, no markets. formulário de notificação, é qual a motivação da operação, que é o primeiro item do formulário, ela ganha muita relevância, porque a legitimidade da operação vai estar muito pautada ali, qual a narrativa daquela compra, né? Como The ela se insere legitimacy of an no operation is contexto based existente. on the narrative surrounding it, because these effects, they are intangible. É um killer acquisition, mas será que aquela tecnologia seria colocada no mercado se When you não speak for about a adquirida por killer uma empresa acquisition, for com example, estrutura de is it operação possible that grande, that que se vale em technology that is escala, being que se acquired vale de would economias de really rede? have a Então, são competitive pontos a levar em impact? consideração que When you precisam speak estar about presentes ali network naquela primeira effects that are questão do nosso inherent to formulário de technology. notificação. E a partir daí, se já tem algum sinal de preocupação, já começar a ser pensado e discutido possíveis remédios, que podem ser até que durante a própria conclusão da So from this operação, point aquele on, we remédio must mais discuss possible possível, remedies. coletado após a aprovação da operação. Então, eu acho que essa futurologia vai ser mais I uma think this sobre futuristic como study cada um interpreta, depends discutir remédios ou discutir on how the soluções authority junto com a interprets these autoridade, conducts inclusive and possible remedies and questão possible characterization da of instrução these do acordo com violations. a autoridade. Tá? Então, eu coloco esse ponto, porque eu acho que a gente, These are nesse very momento, quando a important gente for merger passou por review discussões, por today. exemplo, para killer acquisition, ou mesmo concorrente nascente ou potencial, geralmente ficava abaixo do radar concorrencial justamente porque So sometimes these operations, they do not meet the financial threshold for notification, right? This is their characteristic. No fundo, o critério faturamento é uma proxy de relevância econômica. Então, o valor da operação poderia ser entendido como uma Yeah, outra proxy turnout de relevância thresholds, they econômica, sometimes mas cannot talvez detect this kind of ela operation, pode ser mais intangível, envolver formatos mais especially because of these pessoas, intangible talvez effects. esse critério resolva. E aqui no Brasil, acho que a gente até tem alguma flexibilidade, talvez ele ainda possa dizer In Brazil, there is some flexibility regarding threshold avocar qualquer operação financial thresholds for notification. operações relevantes economicamente, provavelmente seriam de conhecimento do CAD, o CAD poderia intervir, mas também já seria uma intervenção às vezes post, então não sei se resolve muito. But also, what kind of intervention can the authority make? Okay, the threshold is not met, but is it a killer acquisition? Is it a potential competitor? What can the authority do in this case? Mais difícil de imaginar os seus efeitos no futuro. Muito obrigado, Silvia. I would like to call on Daniel to leave our friend from the authority at last. Daniel, I would love to hear from you whether or not you see not only the aggressiveness, because you're based in Washington, so you're best placed to tell us about what's going on in the U.S., but also whether or not the American authorities are using different analytical tools to analyze these type of cases, and how hard are they going at it before the courts, since you're a litigator?
Yeah, absolutely. And thank you very much. And I appreciate you accommodating me. Sorry, I wasn't able to be there in person. I'm actually litigating a merger case right at this moment, which is why I'm in this very ad hoc workspace. Yeah, so I think the framework that is generally being applied is very similar to the one that Sylvia, the factors that Sylvia just described that mark some of the unique attributes of some of these more dynamic markets. We are definitely seeing increased aggressiveness from the US agencies on these issues. That said, potential competition with new technologies has always been an area of focus for the US agencies. It has been much less successful in court in the US. US agencies have not won a litigated potential competition case in probably more than 30 years. And so I think the last two that they actually litigated or happened over the last 5 years, one involved the competition between X-ray sterilization technology and gamma radiation sterilization technology. The Steris case, which happened about 6 years ago, and then the more recent one was a more, digital market, the MetaWithin case that's on appeal right now from the Federal Trade Commission. So I think we have seen some increased aggressiveness in enforcement there, in terms also of the level of speculation that the agencies are willing to engage in. I think we could also count among those cases the Illumina Grail case. That's not a potential competition, horizontal competition case, but is actually more a potential vertical case. So the case there involved DNA sequencing machines that Illumina makes, and then Grail had a multi-cancer test that was run on the Illumina machines. They didn't have any competitors at the time of the transaction. But so the entire theory was around competitor tests that might be developed in the future. And so I think, we do see increased aggressiveness. We do see a lot of difficulty for the agencies pursuing this in the courts. I think an important reason for that is because in the United States, in a traditional horizontal competition case, the agencies, if their concentration is high enough, receive a structural presumption that the transaction is unlawful, that the defendants, the merging parties, then have to rebut. And that it's not impossible to do that. I've done it in cases, but it is powerful and it lets the agencies win a lot of cases. Whereas in a potential competition case, they just have to go on and prove the effects. So that's also not impossible, but actually in modern history of antitrust, the agencies have never won a case where they did not have the structural presumption, at least a fully litigated one. This Illumina Grail case, the FTC sustained in its administrative court, and that's on appeal right now. So we'll see what happens with that case. I think I also want to dovetail on a couple other points that Sylvia made, because the idea of uncertainty is really one that permeates these dynamic markets, and uncertainty is not a unique factor of the digital market space. We have cases in the United States as old as, for example, our General Dynamics case that involved coal mining, not a new industry by any stretch of the imagination, but one where the court recognized that because of low reserves, the competitiveness of one of the merging parties going forward was not going to be the same as it had been in the past, and that you needed to take account of that in merger review. That's a foundational principle of merger review for us as a result of that case. And even in the airline case that I'm litigating right now, it's very similar. COVID introduced many changes to the airline industry, and there's a question about how much that's going to go back to how things were versus how much
there's just going to be less business travel in the future, and it's a new world. But I think the difference that we often hear in more traditional cases, even ones with a lot of uncertainty, is we have a world that seems anti-competitive now, and we're asking whether that's going to change that might change in the future in a way that makes it not anti-competitive. Usually in these digital markets, we're often asking the opposite question, which is we have a world that doesn't look that anti-competitive right now in terms of what the company to be acquired is currently doing, but we see some possibility in the future that they might do more. And we have to ask the question about whether the world is going to could change in a way that makes it more anti-competitive. But you know, there are several things we can do in response to this level of uncertainty. I mean, one is to just throw our hands up and say we just can't predict the future with any certainty, so we should take no action. I don't think we have to do that. I think we want to have a balanced approach to considering the uncertainty. So I think what we really need to think about is what are the asymmetries in what might likely happen in the future? Because there may be many things that are going to happen in the future that we don't know, but we may be able to think reasonably about how likely things are that would happen that would push things in an anti-competitive direction versus a pro-competitive direction. And so I think, when we think about, if we're thinking, for example, about a startup and a killer acquisition, one of the questions that we should answer is, so we had this startup, they were just a startup. That suggests something to us about entry, right? This company that didn't exist probably very long ago now exists. So we ought to be thinking, what is the unique asset? What's the scarce asset that they have access to? Or is there one? Or are they just a first mover? Are they a first mover in a way that is it going to be important and durable because there are network effects or something along those lines? Or is what they've invented not subject to those types of effects? And therefore, we may see more entry behind them. So I think we can kind of reasonably think through these questions to say, yeah, we can't say everything with precision, but we can say some things that help guide us in the correct direction. I just think the one other thing that we need to think about as we look at retrospectives, which Sylvia mentioned and that Gaji and others have done, is we also just need to be very careful that, and we'll talk about this, I think, in a minute in response to one of your other questions. Often these mergers have short-term efficiencies associated with them. And we could talk about the trade-offs of that in a minute, but when we do a retrospective, we have to make sure not to confuse the efficiencies that came with the merger with what would have happened had no merger occurred. And I think one example that I see a lot of this happen with is, for example, the Facebook's acquisition of Instagram, right? Instagram, obviously, in the world we inhabit, where the merger happened, became wildly popular and very successful. But in the world that we live in, it had access to the full set of resources from Facebook to its platform, to its programmers. And so, when we look back, we can't just say, oh, wow, Instagram did really well. They could have been a competitor that could have taken on Facebook. We have to ask the more nuanced question of, absent everything that they got from Facebook as part of that merger, how successful would they have been really? And that's a much harder question to ask. So I have some skepticism about the reliability of some of these and feasibility of some of the retrospectives, in this area, because just because you're looking back doesn't mean you actually have full certainty about the two worlds that we always have to compare. So that's the last point I would make. Thank you very much, Daniel. And there are so many points that I would love to discuss with you right now, but just to bookmark on your end, I'm not gonna
I'm not gonna give you an off scheduled question here, but someday you're gonna help me with the idea of the institutional design of the U.S. and the European court and the European system and the Brazilian system, because the data that you mentioned during your speech was interesting. That you said it's been 30 years since I think it was 30 years that the authority didn't win a case before a court without being a very clear-cut horizontal case. So something like that that you mentioned is very interesting. Another thing that you mentioned that is very interesting is the fact that Facebook is a great acquirer of companies, not necessarily a great creator of new tools. So there's Instagram and WhatsApp. So I completely agree with your comment that maybe Instagram wouldn't be as successful today if it weren't for Facebook, because they clearly seem to be very good at developing other people's tools more than creating their own. And this is, I'll stop with snappy comments on my side. I don't know if they're your client or not. So I'll pass to Portuguese here, Daniel. Excuse me for a little bit. Sorry. Lilian, acho que você tem trabalho agora difícil de colocar a perspectiva da autoridade brasileira. So Lilian is going to have. Vou chacoalhar aqui um pouquinho o nosso. Tá fechado, não? Além do tema que a gente está discutindo aqui. So besides the point that is being discussed, qual que é o papel do Brasil? What is the role of Brazil in these challenges? Já faz todo dia o que o pessoal chama de multi-J analysis, né? Então o Daniel tem lá uma planilha gigantesca com a Nova Zelândia até o outro lado do planeta, e ele sabe todas as regras de notificação lá. So he's speaking about multi-GT analysis, so a spreadsheet with all the jurisdiction about antitrust around the world. Fora a nossa pergunta tradicional, qual que é o nosso papel nesse caso? What is the role of Brazil Obrigada on this aí, situation? Eu queria agradecer o convite, né? A OAB-DF, a Ademir aí, que acabou tendo contato, ao Maurílio, muito obrigada. She's thanking everybody. É um prazer estar aqui, né? Trazendo It's a pleasure to be here. Da visão que a gente tem ali dentro do CAD, com colegas To bring the view, the point of view of CAD. Silvia, a gente estava até brincando aqui que a gente está algumas semanas se encontrando em vários eventos, discutindo sempre So they alguma have coisa been relacionada ao discussing mercado digital, different mas em algum topics eixo específico, né? about Então digital acaba que as markets. discussões não se repetem, né? Mas é um prazer estar aqui dividindo com vocês, It's a pleasure to be here. um pouco com o Daniel. Acho que essa é uma pergunta muito interessante, tá, Eric? A gente, claro, né? A gente tem toda aquela. A gente sabe que o CAD tem ali as 3 grandes funções, né? Da análise preventiva, da análise CAD has 3 repressiva big e da functions: educativa, prevention, né? repression, and E a gente education. desenvolve ali vários trabalhos, né? Principalmente ali na parte They develop different educativa, lines de of tentar work, ver o que está especially in the acontecendo ali de educational fora, front, né? E ver o trying que to a gente pode understand what is fazer. happening No caso abroad. dos mercados digitais, a gente teve vários estudos e As for consultorias ali digital para tentar entender markets, como é que a gente poderia there have been different studies and colocar esses pensamentos ali consultancies dentro do CAD, que trouxeram trying to understand how to principalmente vários include insumos these ali relacionados ideas aos BRICS, né? in the Ao workflow of the convívio ali dos antitrust países authority, membros BRICS, especially com considering relação à parte BRICS, de right? concorrência. Brazil, Russia, India, Mas China, assim, and acho que o South CAD, Africa. como até puxando o gancho aqui com o que a Silvia comentou, a gente tem essa questão, nosso critério de notificação ele é muito claro, ele é o faturamento ali no ano CAD has a anterior, very clear de notification cada standard, which is the lucro threshold, econômico turnout acima de threshold. 50 milhões e o outro acima de 75 milhões. Mas a gente tem essa possibilidade But there is the de possibility of solicitar, investigating transactions that de do not determinar, meet né, no this caso, threshold. a notificação ali de uma operação que não preenche esse requisito, So CAD mas may que rule a for autoridade the entende que investigation deveria of a ser specific analisada, né, para ver se operation teria they algum deem important. efeito anticompetitivo. É To claro analyze que potential a gente anti-competitive sabe que isso effects. não é simples, a gente precisa de This is not monitoramento, simple. né? A gente, claro, a gente fica sabendo This pela requires mídia, constant fica, monitoring. mas a gente tem que fazer May come out in the isso news, de uma but it's maneira not também guaranteed. cautelosa, porque não necessariamente o que a mídia So coloca CAD é has to be realmente very está cautious acontecendo. to look at these operations. Então, acho que a gente tem sempre um cuidado de olhar isso,
Não digo que They're é very careful uma to look at these atitude assim, transactions. proativa, They're muito not forte, necessarily mas eu proactive. já vejo, né, que isso acontece. E a gente tem alguns casos recentes, né? Acho que There have been primeiro recent caso cases. assim que eu lembro, grande caso recente, foi o caso do WhatsApp Pay, For que foi example, uma WhatsApp resposta também Pay, não teria, né, que ter ele não which preenchia wouldn't os meet the requisitos de notification notificação obrigatória, standard mas of teve ali the authority. nem foi uma medida preventiva, porque o nome lá no caso por ser mas foi uma But they determinação decided to para que a operação não investigate. fosse realizada até a análise, né, e depois realmente foi They entendido decided que to investigate and they haveria decided the necessidade. operation couldn't go on E until agora, they em approved it, outubro, a gente teve even if it uma didn't meet the determinação de threshold. notificação de um caso da 123 Milhas comprando a So in Max October, Milhas. they determined the Então, assim, é claro notification que of an isso, usando operation o that número didn't de meet the notícias threshold que a as gente well tem anualmente, cerca de regarding mais airlines de 600 and airline operações, ticket né? companies here in A gente Brazil. tem aqui alguns casos, 2 casos, né, para citar, num período aí de 2020 So a 2 2022, cases pode in parecer 3 years pouco, mas, might querendo ou not não, be a são lot, casos que a gente observa que não preenchem os requisitos, mas que but poderia they are cases ter um where the efeito mais threshold was competitivo, not met, especialmente por but estarem they decided to relacionados investigate a anyway, mercados ali que especially because têm of potential grande foco no antitrust digital. violations, right, arising Então, assim, from eu acho digital que markets. é claro que no nosso formulário de notificação, né, pela minha visão ali, quando eu fiz parte In da our SG, notification form, essa parte da motivação da operação, the as empresas podem motivation até for achar the que é uma coisa acquisition simples. Ah, o looks CAD vai silly, passar right, to despercebido, não companies. vai ler isso aqui, vai CAD will interessar not pela read parte the ali da motivation, estrutura right? de It's mercado, a pro cálculo de forma HI, algo do tipo. disposition here. Pior que não. É assim, é uma das coisas que a gente And the mais justification bate. is for them one of the most Muitas vezes important os aspects of advogados já that form. perceberam isso, que a gente fica, mas por quê? Por que você quer comprar They essa always want empresa, to né? ask why. Realmente, Why is this mas ela vai company te dar being eficiência. Mas acquired? essa eficiência você só pode conseguir Okay, to bring via efficiencies. essa operação. But is efficiency only possible O que through que this você tem ali acquisition? realmente de tão What is the company importante really ali, looking né? at? Que você qual é a motivação real, né, da What is the real operação? motivation E for nesse this caso, transaction? a gente consegue acender esses alertas, né? Como a Silvia comentou, So in dependendo da these explicação, cases, você we might fala, see cara, some essa red explicação tá flags. meio Oh, this justification is not good. não é o que It's a parece. little E aí shaky. você vai It's not what it podendo seems. investigar, né? Essa questão se So tem, por from exemplo, that, they uma start concorrência investigating. desleal, se é alguma questão relacionada a uma killer acquisition. Oh, is it a Como você tem killer um mercado muito acquisition? dinâmico, né? A gente Or pode because of a tentar very fazer dynamic estudos market? específicos para esse Should the mercado, authority como conduct foram studies feitos about ali. that No market? caso do Uber, né? Foi For example, Uber, não tem nada a ver com a parte de controle de estruturas, mas which is not related to merger review, caso assim emblemático que foi feito estudos ali pelo Departamento de Estudos but it's a Econômicos, very iconic case ainda num where momento muito the study incipiente, né, department of do the estudo authorities de started studying mercado, this market em que no without final an acabou mostrando operation realmente being understudied. Coisas que aconteceram logo depois. And the study Claro que really são estudos showed que não necessariamente the a nota effects in the vai market of the mostrar Uber o que operation. realmente vai acontecer, mas acaba nos trazendo possibilidades ali de cenários, de tentar identificar o que tem de And also these studies, they bring lado possible positivo, scenarios. What né, are the no âmbito possible concorrencial, mas pro-competitive também que pode effects? ter no lado negativo. And what are its Em anti-competitive relação effects? à sua pergunta original, né, ali, se Speaking o CAD about his tem que first ser, né, question, mais whether agressivo the ou authority should be mais more aggressive, less aggressive ou menos agressivo, né, considerando que in its estamos review lidando com procedure. mercados digitais. Eu acho que não tem uma necessidade de ser mais ou menos por ser esse She tipo says CAD doesn't need to mercado be more or less eu acho aggressive que é o que because it tem is a quando a digital gente fala market. de mercados digitais é que tem uma Speak preocupação em about digital relação markets, à there's a sua concern tomada de decisão, justamente related para to você não decision ter making. uma imposição de um remédio que em algum momento pode To gerar ou até avoid mesmo de uma imposing a forma remedy rápida um efeito negativo de prejudicar a inovação, o that mercado may harm está competition, se envolvendo, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma maneira de but se also se optar, né, por não ter uma intervenção de maneira ex ante, if the authority doesn't entender que want to você tem que estar intervene preparado para beforehand, atuar de uma the maneira ex authority post, né, must e understand that isso they pode ser may be endereçado required to act ex se for post. necessário, que eu acho que
How can they vezes a do gente that fala if isso, até it mesmo is nos necessary? pareceres, ó, no âmbito de estruturas a gente não vê problema, Even não if porque when we exista give our uma legal restrição, colocar opinions, uma okay, restrição na operação. in terms of Nesse merger caso, review, there isso are no honra, né, restrictions, there are o no nosso potential caso negative tentar e effects. estar preparado para atuar But if aí there are, de maneira exposta the authority para must be evitar prepared to problema act and to no intervene. Legal, Lilian. Não sei se a Silvia quiser também comentar alguma coisa, mas eu só para dizer que você fugiu da minha pergunta lá de qual o papel do CAD no mundo, mas eu vou deixar passar porque você é autoridade aqui, a gente não quer So manter she's um the bom authority relacionamento here. com He's not vocês. going to Mas press them any further já about the passando aqui para o international role of segundo CAD. tópico, a segunda pergunta, até porque Going to the acho que second o question. tempo voa. Time is very Eu short queria here. trazer aqui um questionamento que é o seguinte: a gente enxerga, e até provocando talvez o Daniel para começar dessa vez, Silvia, só para mudar um pouquinho. Starting with Daniel. Vou pedir para a tradução aqui, porque a gente conversa todo mundo. Mas a gente tem nos Estados Unidos nitidamente um foco de tecnologia, né? Então toda startup, todas essas novas ferramentas que a gente vem, de certa So the forma, focus, a the gente US observa que is nos a Estados big Unidos, place for enquanto na Europa technology. você vê Many talvez startups um start in the pouco, US, porque operate in the na Europa US, it's a big Spotify, market. na Suécia, e depois a gente vê muito pouco In Europe, there's very de little. inovação lá. Então, essa agressividade ou não agressividade, né, um olhar mais, com uma lupa maior para esse tipo de So this caso, aggressiveness of the tem authority, um trade-off, né? Toda vez que você faz isso, você tem uma it troca carries a trade-off with it. de opções. If you are more E aggressive, uma delas é você this brings ter, some às vezes, consequences. como a própria Silvia trouxe, né? Você tem se você é mais permissivo, If you're more o laid back, ambiente de negócios vai entender que talvez o mercado de capitais não seja a melhor alternativa, que eu consigo lá por venture the capital, environment, ou the mesmo por market may essas understand ações it's ou not the IPO best house, environment como disse a Silvia, ter um for the efeito capital market. positivo. O Daniel So it's também very easy mencionou for acquihires to have positive effects. eficiências de curto prazo. Por outro lado, a gente no You longo have prazo short-term pode ter efficiencies. expectativa que essas startups sejam aquelas empresas que vão chacoalhar o mercado. In the A long gente vê, term, por these exemplo, startup trazendo companies in the a US, they Amanda, que may trouxe really be o OpenAI disruptive pela primeira vez companies. aqui na palestra. Talvez tenha sido a primeira vez que o Google, no mecanismo de busca dele, se sentiu ameaçado. Eu mesmo sou So OpenAI may be the first time the search engine of mas não Google por outra razão, may mas have pelo felt threatened Copilot e todos esses outros in all its 20 trabalhos years da of Microsoft. existence. Então, eu queria ouvir um pouco a reflexão primeiro do Daniel So he wants to. sobre esses trade-offs. E, Daniel, desculpa não ter ido direto para o inglês dessa vez, tá? So he's apologizing for not going to English, and he wants to hear you about trade-offs in aggression and permissiveness. Yeah. So no, I think it's a great question, and I think I want to set it up in the way that it's almost inevitable that there are policy trade-offs that have to be made in this area, because we will often have some type of short-term efficiency. At a minimum, I think we're almost always going to have the type of efficiency that you were just discussing, which is the possibility of exit for a startup, inducing more investment in startups. And so, you know, that market for exit and for venture capital to realize their return, that is going to be present in almost all of these. And then I think in many of these, there's going to be a further potential efficiency where you have a technology company that has many other assets and resources that may be applied to a new startup. For example, data, but also many in-house programming resources and libraries and other things that are available to it, complementary businesses that might work with it. So there are going to be many of those things that that do exist in the short run. And on the other hand, you may have the possibility that this startup, even if it's not a serious competitive threat to the company acquiring it today, could potentially become one in the future. And I think that may leave you with a number of situations where you have to say to yourself, I have an 80% chance of pretty significant efficiencies in the short run on this side,
but I have, a 10% chance that this startup could develop in a way without the merger that it could disrupt a potentially very durable, monopoly. And how do I weigh those two things against one another, right? I mean, it's somewhat difficult to do, and in some ways, it is a policy choice, that we have to make. And I don't think it's necessarily being answered the same way in all places. I think, Eric, you raised a good question about the impact of the potential aggressiveness of enforcement on the business climate in these different areas. I think it's a perfectly legitimate question to ask, and I do think it has some impact. On the other hand, I think we also want to not go too far and attribute all of the differences in jurisdictions to the antitrust climate in those jurisdictions. I think as antitrust lawyers, that's a very natural place for our heads to go, but I don't think the world revolves around us quite as much as that. In the US has also benefits from a number of other things, such as very deep and liquid capital markets that are much more developed than those in Europe, which I think is one important reason why you do see more startup formation in the US. So I do think it is one factor, but we also shouldn't attribute every difference to that as well. So, but I do think that fundamental trade-off about long-term possibilities, even maybe possibilities that are not likely, against shorter run efficiencies is one that makes this a particularly difficult area. And again, that doesn't mean that you have to throw your hands up and say we can't do anything, or we're in a complete philosophical impasse. I think you just do have to grapple seriously with that, and I think you can do things to really ask questions about, on the one hand, the actual merger specificity of some of those, particularly with the very particular merger partner that's involved on the efficiency side, as well as asking the question about what truly are the entry barriers, the scarce resources, the copyability of the things that happened. Well, I think it's, you raise a good point about OpenAI creating, this wave that's a potential threat to Google. On the other hand, immediately after the entry and success of OpenAI, we have a number of other startups, Anthropic, Mistral, open source models released by Facebook. So all that, a rapid wave of entry because there was a lot of copyability that came along, right? So all those are things that I think we have to have in our consideration set. And while there is this fundamental trade-off, that trade-off may be more or less acute in any given case. And so that's where I think the case-by-case analysis has to come into play. Thank you so much, Daniel. Silvia, aproveitando seus comentários sobre esse ponto, então. Obrigada. E eu acho que assim, esse trade-off, na verdade, entre eficiências e danos concorrenciais, This trade-off between efficiencies, que baseia a possível necessidade de mais instrumentos concorrenciais, the basis, the possible necessity, ou mesmo a regulação equidante assimétrica, no fundo está baseada nessa ideia de que talvez as eficiências não sejam tão maiores do que os riscos concorrenciais, pelas características que foram apresentadas até because of the characteristics of the market. Mostra que por conta da inovação e da dinâmica dos mercados, as plataformas podem adquirir poder muito rápido, muito grande, impossível de serem. Platforms may get power too fast, too quickly. Digamos que seria uma mudança dessa balança que o Daniel colocou. So this would shift the scale for the understanding that some efficiencies may be compensated by potential antitrust risks. This weight shifting has been discussed.
esse peso está incerto, pelo menos, porque tem gente que acha que é para um lado, becomes tem very gente que é para o outro. uncertain E aí eu between retomo até o final efficiencies da fala and da Lilian, antitrust que ela risks. trouxe isso, olha, talvez Just o to complement risco estrutural, Lilia, quando a gente olha um AC, from a não tem muito o que structure ser point feito, of view, talvez até porque quando a gente there's olha nothing that can be done by the authority. e você teria que desinvestir ou que impor algum tipo de remédio, sendo mais Should you impose some kind of remedy? necessidade de estruturalmente fazer uma alteração. E que o que importa mais é olhar sobre a ótica comportamental, como é que essas empresas vão So what is most important is looking at the reality of the transaction, seeing its real effects in real life. Ex ante é que a ideia que remédios ex post não vão ser eficazes ou tempestivos. Então, por isso que daí a gente recai And also with technology comes the idea that ex post remedies, they might not be effective and they may come too late. E por isso que eu acho que eu volto ao ponto de discutir mais os remédios e o formato que eles podem adquirir. It's very important to discuss how to apply these remedies and what form they could assume. Não precisa necessariamente envolver obrigações ou proibições ex ante. Doesn't need to involve obligations. There may be some guidelines, but not necessarily prohibitions. Mas focando aqui nas questões mais de fusões e aquisições, eu tento concordar com a Lilia nesse sentido de que dificilmente a gente vai ter remédios muito estruturais que vão resolver o problema. It's very hard to apply structural remedies. Muito de impedir a operação. A gente não está falando agora It's mais very de hard to block an né? operation. Vai ser meio 880 se a gente for por estrutural, vai ser aprova ou reprova. Na hora que a gente for pensar em remédios, talvez a It's gente too tenha que pensar black or em white remédios mais to flexíveis approve or para to comprar block an volume, operation. para você justamente There may reduzir be o risco de remedies potencial that né? can Porque tem risco, reduce não the dá para negative negar, talvez o effects, risco but do not potencial kill the tem transaction uma ótica altogether. ele pode ser muito grande por essa rapidez com que plataformas se consolidam e podem ter condições de dominar o mercado, mas dá para negar que tudo isso, inclusive, vai acontecer por conta de grandes eficiências sendo adquiridas. Então, meu ponto para tudo isso é, nesse balanço, vai depender, de novo, muito do caso a caso, mas que talvez olhar Balancing desafios mais potential comportamentais de como solucionar um alto de benefits and risks requires talvez looking caminho mais at the layout of these operations, desenhar seeing both sides, comportamentais e flexíveis ao longo do tempo também é um baita designing desafio, flexible tanto do ponto de behavioral vista remedies, de custos de monitoramento e até pelos riscos desses remédios monitoring these você transactions, vai and adaptando, trying to não forecast trivial, potential risk. mas talvez fosse importante a gente discutir isso, né, avançar um pouco mais nessa linha de discussão. It's important to Até discuss pensar em this remédios, further. se vai ter uma regulação, será que também não ajuda a reflexão da própria regulação que vai ser ex ante e Even to tal? think about potential regulation and what could happen there. Silvia, excelente. Eu acho que você já fez o meu trabalho de introduzir a terceira questão. Eu acho que eu vou passar para a Lilian essa terceira questão, que eu não sei, o Maurílio já está me olhando aqui. Talvez signifique que eu estou extrapolando. Então, So acho they're que eu vou dar heading esse último towards ponto, the end. para a Lilian sobre remédios. Tá, Lilian? Acho que a Silvia já So introduziu Lilian is going bem, to speak about remedies. remédios mais cedo, ela bateu bastante nessa tecla corretamente, na minha opinião. Remédios comportamentais, e ela falou uma palavra-chave aqui para mim que eu sou muito interessado nesse ponto, que é o custo de monitoramento. Então, Speaking about what is the cost of monitoring. Então, a gente queria te ouvir um pouco o que você pensa sobre esse formato de remédios, nível de Speaking about what could be possible formats of these remedies, how intense should they be, and how aggressive should the Eu authority acho que, be ultimately? exatamente, né? O trade-off ele existe ali tanto na parte de você saber se vai valer a pena colocar uma restrição, There's a pesando trade-off também que se você in coloca uma restricting restrição, the você tem que acompanhar operation. aquela restrição. Especially because if you restrict, you Principalmente, must follow, vai you ser a have to monitor restrição that operation. e como você vai acompanhar essa restrição. And also Eu how to acho que a follow gente it, tem, o how CAD to tem monitor. avançado muito nessa questão The de authority remédios, has já advanced a desde lot in terms of 2016, quando remedies since 2016, iniciou em 16, né, mas foi publicado em 2018, 18 o guia de remédios, né, do CAD, mas a since gente CAD viu que published the só o remedy guia, por guide, exemplo, não é suficiente, né? but they saw A that gente foi vendo only ali the ao longo do guide was not tempo enough. que a gente tem que ter diretrizes específicas, por Over exemplo, time, you já need no specific próprio acordo, guidelines né? A gente tem prezado de estar no acordo definido quais são in as an recomendações agreement. mínimas ali para ser, né, um trustee de monitoramento. So when Além the disso, o violator CAD tem signs an agreement analisado with the authority, they need very questões clear ali, pontos standards de they você must ouvir, meet questões to be relacionados a eligible conflito to de sign this agreement. interesses, né? Que é
analyzing aspects such as conflict of interest, mas acho que o principal, the own e institutional sempre vem na mission nossa, of the a nossa authority ideia, quando surge remédio, when a é, remedy tá, comes mas up. como que a gente vai conseguir How monitorar can isso? we monitor O trustee, não é o trustee, this é remedy? como que o trustee vai conseguir trazer uma informação para mim, que eu olhando aquela Is the informação person consigo who's chegar e falar, suffering the realmente foi remedy cumprido going to ou não foi monitor this? Are they cumprido, going né? to bring accurate information E a back to gente, the claro que authority? isso a How gente are they going to não é report back? necessariamente colocado no acordo, né? This is not Mas necessarily clear in teoricamente ali the no agreement início quando o between the trustee é violator and aprovado, the né? authority. Indicação ali do trustee e homologado pelo tribunal, tem umas reuniões iniciais em que a There gente are tenta some meetings direcionar e mostrar o between que a both gente precisa parties ser feito, trying to né? Então, direct o que você acha que você pode me apresentar que realmente vai me trazer essa informação, what information they ou could como é que a bring, gente what information they chegaria, could né, provide, numa and how they would estimativa arrive boa, uma proxy boa ali para at a entender good que situation for both parties to aquele get remédio clear information, comportamental está sendo ou não cumprido, né? to know E isso acaba whether sendo that uma behavior parte remedy is muito being importante também das partes, fulfilled, né? is As having its partes sempre, effect. acho que eles têm um papel de nos auxiliar muito nesse sentido. Both Porque parties can muitas really vezes a help the gente não sabe investigation. exatamente qual dado pedir, na base de dados Sometimes the deles, para authority ver doesn't know aquilo which está sendo data to feito ou não. request, É what to claro look que você falou uma for. coisa, discriminação. Tá, mas o que você If tem lá na it's sua base, por exemplo, dos too seus contratos, obvious, que você pode me passar para eu tentar analisar se teve ou não uma discriminação, né? they Ou need to tell que tipo the de authority informação how que a to gente give pode that ter, information tem uns according to the técnicos structure of específicos da área their que às vezes a data. gente quer saber alguma coisa, só Could que a be gente something fala too technical, da nossa maneira e a parte não entende, and the e o authority próprio speaks one trustee não language, the consegue party passar. speaks another language. Então, essas assimetrias, elas existem e acho que é super normal There are existir, principalmente asymmetries porque o of CAD information, cuida de todos os mercados, então acho que assim, é especially because impossível você CAD saber as oversees tecnologias every específicas market. de cada mercado It's dentro very da hard to estrutura que a know gente every tem, technology about mas every market. a gente tem todo um esforço de entender aquele mercado e é nesse But also momento que eu CAD acho que as strives to partes, né, understand every podem nos market, ajudar bastante, tanto and parties can as help with clientes that. quanto os terceiros, nos trazem The parties informações muito themselves, importantes para third entender parties, a dinâmica do mercado e como desenhar to esse understand the remédio. dynamics of that market. Eu acho que temos ali já também essa questão do um guia orientativo, ou pelo menos There are some orientações de como guides deve ser ali para os trustees about the também, no application of these desenvolvimento ali no remedies. CAD. Acho que a gente deve, não sei exatamente quando, mas isso deve ser publicado, mas This will be avanço, published soon. do próprio guia. E a gente tem outros It's an documentos, o próprio advance, and there Departamento are de other Estudos Econômicos tem documents. feito para monitorar The studies se, por department of exemplo, CAD has após a been publicação publishing do guia, material. né, realmente você teve, digamos assim, foram seguidas as diretrizes, o que tem sido feito, então a gente tem alguns And they want documentos to de know trabalho ali no if the CAD, guidelines have em been followed. específico They ali have dos some work casos, né, de documents remédios, e um mais about recente guidelines, about também, remedies, que foi analisada essa aderência, né, digamos assim, das orientações and que o also to próprio the guia, compliance with the do decisions, CAD, né, em relação aos remédios, como é que tem sido the feito compliance with the rules of nas CAD. decisões ali com restrição, né? E com restrição aqui no caso eu chamo tudo que pode ser com acordo também, tá? Não é In any restrição situations where unilateral, então. remedies are applied and or any agreements are Muito signed obrigado. between Eu vou, ao authority invés de and the abrir party. perguntas para a plateia, eu acho que se o Daniel tiver um último comentário rapidinho If you have sobre any final words, Daniel. remedies, a gente adoraria ouvi-lo, e aí a gente passa para encerramento antes que eu leve uma bronca maior aqui do presidente da mesa. Sure. I mean, I think those are all great points. And I think one of the things that really comes to mind when you think about remedies is this administratability point, but I think also the point about, trade-offs that we made. Obviously, for a horizontal merger where there might be direct competition between the parties to the acquisition in the future, I think it's a lot harder to envision, what a behavioral remedy would be, and that's where the trade-off is the most acute. Where you think about some theories that are more along the lines of potential vertical or conglomerate theories that might happen in the future, I think that's an area where traditionally we have used more behavioral remedies in antitrust. And I think you do have to ask the question how administrable those remedies are.
But I think there are things along the lines of firewalls and non-discrimination provisions can be relatively administrable depending on exactly how they're set up in the specific context of the industry. And, you know, when you have a business that is otherwise generally organized in a way where the divisions are separated, you know, it's a lot easier to believe that a firewall is going to work, and that, you know, a monitoring trustee that's, you know, selected by the authority but engaged by the parties and paid for by the parties might really be able to police that according with regular IT policy. If you're, you know, one where everything is very tightly integrated, I think you would naturally be a lot more skeptical, you know, about the effectiveness of that. And I think similarly with a non-discrimination situation, is it the type of attribute to the product that's readily perceptible by competitors and by customers so that we have obvious complainants? We have external benchmarks that we can look at. You know, am I asking for a feature to be made available to a set of competitors, you know, 6 months ahead of its general release, you know, to the market, for example, where that is going to happen, and then we can look to see whether in fact it was given a certain amount of time ahead of time. You know, that could be very administrable. Or is it something attribute of the product that's relatively secret? Does it require extensive technical discussions between the parties, where it's going to be very, very difficult to monitor that, or in a way that they could flag it up? I think those are all really important questions that we have to ask. So, you know, I think all of these discussions on all of our panels always come back to the importance of the facts in any individual case, and, you know, the necessity for case-specific analysis. But I think we can set out some of these general principles that help us work through. And I do think that, you know, behavioral solutions do have to be in our toolbox for the appropriate case if we're going to do our job of, you know, trying to maximize the welfare of consumers. Daniel, thank you very much. We wish you the best of luck on your litigation. And eu gostaria de agradecer também a Lilian e a Silvia pelos comentários, por ter Thanking everybody for the comments, contribution. Da LCA e Econômica aqui na nossa casa. Agradecer novamente o convite e com isso encerrar essa última mesa. Was closing this panel and thanking everybody. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you, Mr. Koenig. Obrigado, Érico, e obrigado, doutora Silvia, doutora Lídia, a todos os demais que participaram desse seminário de hoje. Eu gostaria de deixar aqui também registrado meu agradecimento ao presidente, Dr. Délio, que nos proporcionou toda essa estrutura para a produção desse evento, e deixar aqui também registrado meu elogio a toda a equipe da seção de eventos, do setor de eventos de comunicação social aqui da OAB-DF, que sempre estão à disposição e que muito nos ajudaram a produzir esse evento. Tá? Muito obrigado a todos e dou por encerrado o seminário. Até semana que vem, acho que qual que vai ter semana que vem? Semana que vem eu vou estar na OCDE, você vai estar.